Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Dona Maracast. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafoca. E você tá bem? Estamos bem, cara. Pré-feriado, aquele sim. jeitinho. Hoje nós pode arrastar até o final. Hoje é festa na favela! E ali na nossa máquina do tempo, ali, nosso DeLorean, nosso camarada Crildão. Tudo bom, Crildão? Tranquilo, tranquilidade como sempre. Bora pra mais um episódio. E hoje é festa na favela? Opa, daquele jeito, Hoje né? Deixa eu falar uma referência, mas deixa eu... Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado especial Cara, de hoje eu hoje. vou trocar uma ideia com o Heavy Stress, que é músico, fotógrafo, skatista e Palmeirense. agora um corredor, né? Agora o cara é atleta, medalhista. E fala aí, Segura rapaziada. Bolt. Seja muito bem-vindo, Heavy Stress. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vamos que vamos. Obrigado aí por ter aceitado o convite, irmão. Espero que você se sinta à vontade. E vamos trocar bastante ideia aí. Tamo em Que isso tem casa. muita história, hein, mano? Pra caralho, tem umas bandas em comum que a gente gosta pra caralho. Uma em comum, acho que deve ser a mais forte, é a Charlie Brown. Então a gente vai dividir muita coisa aí, muita sonzeira. Foi um momento jabá rapidão aí, velho. A gente tem uma parceria com a Skal. Você que tá treinando, vai começar a treinar, não sabe o que tomar, cara, entra lá na Skal, no site deles, tá na descrição. Então nosso cupom também, o Dona Mara 10, tá? Qualquer compra que você fizer lá no site deles, lá você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria com o Hugo Brandão também, que é um luthier aqui de São Paulo. Se você tem instrumentos de cordas, precisa dar uma regulada, entre em contato com ele lá, que ele vai te dar todo o suporte. Aí só que ele é aqui de São Paulo, então se você é de outro estado, enfim. Ele deve fazer uns intercâmbios, né? Não sei. Pagando bem. Se pagar, ele vai. O cara manda bem. E a gente tem uma parceria também com Cerveja Azul. Velho, Cerveja Azul. Quem nunca tocou no Cerveja Azul? Salve, salve, Kaká. Então a gente tem uma parceria também com o Cerveja Azul, lá com o Kaká, a galera lá que trabalha lá. Se você não sabe o que fazer no final de semana, quer ver uma música autoral, só entrar no site deles lá no www.cervejaazul.com ou no Instagram, você vai ver toda a programação deles lá. E já deixa o like também, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante. A gente tá ligado que tem muita gente tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo, então se inscreve aí que isso ajuda a gente pra caralho. Tem nosso QR Code também, que a gente vai deixar na tela. Se você gosta do nosso trampo, quer dar uma patrocinada, fique à vontade, é sempre de bom grado. Tem nosso canal de cortes também, né, Pimentinha? Isso, tem o Tá canal de rolando, cortes. Isso mesmo, Rafa. Tem o nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial. Pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente vai deixar lá os melhores momentos, tá? Pra você que gosta de assistir apenas os melhores momentos, as melhores partes, os melhores cortes, a gente vai lá deixar separado pra vocês. Lembrando que finalizando aqui, a gente já vai estar liberando os cortes lá. E é isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido! É isso. Então, Heavy Strike, você começou no skate, né, provavelmente? Ou foi na música? Como que foi Então, quando você foi convertido aí? foi muito louco a minha história, assim, de ir pra música, né? Eu comecei no skate, né? E por ser skatista, vamos dizer que eu sou do velho mundo, né? A galera, eu não sei se é, né, que tá assistindo. Mas naquele mundo não tinha internet, não tinha um monte de coisa, e era skate, e quem andava de skate era obrigado a escutar rap ou Chico Sainz, né? Nação Zumbi. Não chegava a tantas coisas assim, né? Então eu lembro que uma mão tava andando de skate, um cara falou: o que você tá escutando aí na parada de fita? Pegou, aí era Faces da Morte. E aí eu, skatista, comecei a andar de skate, escutava música, mas não fazia som. Por incrível que pareça. Mas eu vim de uma família que minha mãe é crente, né? Tá viva, graças a Deus. O meu pai, que faleceu, era roqueiro. A minha irmã era uma doida que curtia Janis Joplin, tinha os amigos skatistas. Eu acho que eu virei skatista por causa dela. Pô, legal. E aí a música vinha depois, eu não entendia. Eu curtia, sim, sempre curti fotografia, esses negócios de arte, mas nunca fui de fazer. E aí o tempo foi passando, tal. Quando meu pai foi embora de casa, houve a separação. Aí eu fiquei esse bicho grilo. Na escola eu escrevi alguns pensamentos, burro pra caramba, tudo errado. Não tinha conhecimento. Aí a professora falou: pô, você escreve legal algumas coisas, mas precisa melhorar o português. E aí eu escrevia pensamentos. O que vinha na cabeça e sai escrevendo. Escrevia. Tava passando por um momento que meu pai foi embora, umas dificuldades da vida. E escrevia pensamento, tal. Eu lembro que a primeira letra que escrevi foi porque eu apanhei, que ser skatista naquela época era apanhar, né? Da polícia. Se você tivesse tatuagem, você apanhava. Aí descontava nos clubbers, né? Era triste, cara. Então, Teve uma época aqui em São Paulo que o skate era proibido, né, mano? teve.
Aí quem tirou essa, era acho que do Jânio Quadros, né? Sim, a Erundina A tirou. Erundina que foi falou assim, não, pode andar, cara. Então, mas aí eu deveria ter apanhado nessa época. Eu apanhei depois, tá ligado? Não teve Porque cabimento. tinha aquela estigma, né, de skatista, Skatista. vagabundo, E aí, de drogado. Eu tomando essa coça aí, eu fiz o primeiro pensamento. Rato cinza, né? Xingando a polícia. Nossa. Aí vem aquela ideia de montar a banda, e no começo, vamos montar a banda de escola, sem saber cantar. Achava que montar a banda era... Vamos montar uma banda aí? Eu sou vocal. Olha que loucura. Se fosse hoje, eu não montaria. Com pensamento, não montaria. Não, calma lá, gente. Não, vamos aí. Montamos uma banda, tal. No começo chamava Sua Mãe, nome de pinga. Era Sua Mãe mesmo o nome da banda. E aí a gente tocava Gritando HC. Era hardcore total. Pô, o baixista veio aqui trocar uma ideia com a gente. o Que Hit. legal, cara. A gente tocava cover do Gritando HC e aí não tinha nada assim, não sabia cantar, era facada no ouvido, muita facada no ouvido, até eu me achar na música. Aí demorou um pouquinho, até virar a banda Revestrez. Mas ali quando você começou a ouvir rock e tal, o que caiu na tua mão, mano? Que assim, algum disco, o que caiu na tua mão de rock ali que você falou, caralho, mano? Ah, Pô, acho que eu vou nessa linha aqui, hein? Pô, isso aqui. O que conversava com você ali? então, dentro de casa meu pai escutava muito Led Zeppelin, Pink Floyd. Ah, então você já tinha mais referências por causa The do seu pai, né? Purple. Mas eu sempre fui aquele moleque que eu escutava. Como que eu posso falar? Na época eu até sofria com isso, viu? Na época eu era. Como que se diz? Eu era cancelado. Cancelado? Eu acho. É sério, porque assim, pensa, do nada você tá escutando Black Sabbath. Aí do nada você vai pra balada do final de semana pra pegar as menininhas, você tava dançando onda, olha a onda, tá ligado? Você ia no Fábrica 5? Não, eu ia em todos esses negócios. Catar a mulher. Não, eu ia catar a menina, velho. Eu era novão, tinha cabelo. Pô, Os hormônios a mil ali. pô, que, mano? Cabral também. Sim. Pô, precisava dançar pra ver as meninas? Demorou, velho. Vou dançar. Dançava. E aí do nada você é roqueiro. No meu tempo, se liga essa palavra. Na minha época, existia tribo. Isso que foi difícil. Ou você era roqueiro. Roqueiro não escutava Lua Santana. Não, roqueiro era roqueiro, mano. Roqueiro não usava camiseta vermelha. Não, era preta. Então, assim, o cara do skate era o cara do skate, o cara punk era o cara punk. Existia punk tá extinto, né? Um movimento, assim, de rua, moicano, você não se vê mais igual antes. Mas tinha muita tribo, né? Então eu sofri, nesse começo eu sofri. Pensa, não tinha conhecimento, mal sabia falar, tinha uma banda, aí do nada você tava lá no Terra Samba. Mas eu falo por mim, porque quando eu era moleque assim, mano, eu morava no Brás e ali, mano, tipo, fim de semana assim, todos os caras das empresas ali iam pros bar que tinha ali do lado. Então, mano, e os caras botavam música, era Fala Mansa, era Exalta Samba, era do carrinho de mão, pá. Mano, é o que mais tocava ali na época, Claudinho Bochecha. Só pra Então, contrariar. você era moleque, eu crescia escutando aquilo ali, tá ligado? Sim. Então, tipo, era meio que... Ia no Fábrica 5, da Onda era da Onda. E eu penei, porque ali na minha casa tinha minha mãe, que era da igreja. Então tinha louvor. Eu fui um tempo pra igreja. Fiz peça, cantava na igreja. Mas tinha meu pai do rock, minha irmã do rock e minha irmã pagodeira. Então, se chegava em casa, tinha vez que era Pichote rolando ou Black Sabbath. Ou minha mãe, Aleluia. Tipo, era uma loucura, velho. Então, pra mim, me achar na música, falar, aí comecei no hardcore. E ruim pra caramba. Ruim. As primeiras coisas ruim. Porque assim, eu não digo você ser o melhor cantor, mas eu acho que quando você encontra um estilo, você encontra o seu jeito de fazer aquela parada, acho que é com o tempo. Aí demorou. Porque também como a gente, assim, a gente é mais novo, a gente tem aquela referência, né? Então a gente sai tentando imitar o que vê. E às vezes aquilo que a gente tá tentando imitar não é a nossa essência ali, né? E é muito louco, né? Eu gostava de hardcore, por exemplo. Eu gostava muito de CPM 22. Aqueles primeiros álbuns, Cidade Cinza do CPM, eu acho muito bom. Eu gostava de CPM, Gritando HC. Eu escutava outros sons também, assim. E eu tinha um negócio com som em inglês, sabia? Você não gostava? Tipo, escutava, mas eu dava preferência, chegou uma fase da minha vida também que eu tive essa. Além de ser tribo, eu tinha aquele negócio que não vou tomar refrigerante, teve uma fase que eu só usava camiseta escrito Revestrez, não usava marca,
E esse negócio do inglês me atrasou um lado. Chegou uma época na minha vida que eu falei, não vou mais pagar pau pra gringo. Mano... Mas é porque, assim, você falando disso É muito aí, louco que as entende músicas isso? que você ouvia das bandas nacionais, a referência era lá de fora, né? Muito Então, louco. mas puta burrice, eu falava isso... Mas é que talvez é porque ali no momento, como a gente. Eu falo por mim e por você, que também a gente é quase da mesma época. Talvez é porque não conversava com a gente. A gente, tipo assim, a gente pode até achar o som legal e tal, mas o inglês, como a gente não sabia inglês, então não é uma parada que conversava com a gente. Agora a gente escutava um CPM, escutava um Charlie Brown, um Raimundos, era uma parada que a gente conseguia entender o que eles estavam falando e conseguia meio que, tipo. Ah, pô, é legal, às vezes acontece na minha vida também. Aí meio que você. Aquela coisa que vai conversando com você, então você se apega mais nisso do que no inglês, né? E por isso que eu te falo, né? Que isso é o legal da vida, né? Eu comecei de um jeito na música, ruim pra caramba. Eu lembro que a gente tinha uma banda de hardcore meio... Às vezes meio emo, às vezes meio bêbada. E a gente foi tocar na sede dos Abutres, em São Paulo. Pensa, mano, os caras queriam matar nós. E nós aqui, ó. Guitarra com uma franjinha, sem medo, sem nada. E, mano, a gente foi aloprado. Caralho. Então demorou. Eu passei algumas paradas com a música até me achar assim, no estilo que eu acho que foi o estilo que eu me encontrei, mas aí demorou pra ajustar também. Mas teve dessas, pra você ter noção, essa fase de hardcore acabou. Aí lá pra 2002, 2005, foi onde eu comecei a me achar. Chegou um mano pra mim, olha que loucura. Por isso que eu falo, rapaziada, estudem. O cara chegou e eu tava com essa ideia muito forte. Eu não como no McDonald's, eu não escuto música em inglês mais, não vou pagar pau pra gringo. E aí o cara falou, mano, você devia escutar Rage Against, mano. Você tá misturando rap com rock. Isso já tinha mudado a fase de hardcore, já tinha tomado bastante paulada, sido cancelado, que também falava as neuras. Aí o moleque, você tinha que escutar Rage Against. Aí eu falei, põe aí, mano. O cara colocou era em inglês. Eu falei, que merda. Mano. Aí se passou alguns anos, né? Aí tava eu lá, Rage Against 2010 no Brasil. Quem tava? Quem comprou? O cara que me mostrou não foi. Eu falei assim, filha da puta. Falei, mano, com sabedoria eu nunca falaria aquilo. Então eu acho que eu demorei um pouco mais pela dificuldade também da época, a informação chegar. Demorou um pouco pra abrir a mente, hein? Pra chegar no Revestrez Banda e falar assim, mano, esse estilo eu me achei. Cara, você virou um punk nacionalista total, assim, né? Cara, não consumia nada que vinha de fora, não via nada. nada que vinha de fora. E posso te falar um negócio? E votava nulo. Sempre falei, político bom é político morto. Não tenho partido. Hoje é diferente, né? Político bom é político preso, né? Hoje sou pai de pet, então é preso. Quando prende, né? Porque Não prende. Quando prende, solta. Ô, STF, Mas eu não sei a evolução de vocês, mas a minha até chegar 2002, a época que eu vim pro Cerveja Azul tocar, e aí a banda Revestrez começou a criar uma cara, um rap com rock, que antes era rock, tentaram fazer eu cantar, viram que não dava certo, e eu tava fazendo coisa que eu não queria. Aí eu falei, pô, mano, sempre gostei de rap, eu vou misturar. E aí foi indo. E aí lá pra 2007 a gente participou, já tinha me encontrado já, né? Os ideais formado, não falava mais tanta merda, pensava antes de falar, tava lendo mais. E não tinha internet, tá, rapaziada? Não Tinha, mas não era aquela coisa como é não, hoje, mas né? só pra rico, né? De escada e era... Quem tinha internet era quem tinha telefone em casa naquela época. Era barão. Aí em 2007... escrevi a banda Revestrez pro Festival do Barracuda, da 89. E lá tinha Medida Salvadora, Calibre, Rasta Clone. E lá a gente foi bem, mano. Foi bem pra caramba. Se não me engano, o Tadeu Partola era um dos jurados. Deu a mão, falou, pô, puta atitude, não sei o quê. E ainda falaram que a gente foi eliminado por minha culpa do festival. Por quê? Não, a gente passou a primeira fase, a segunda, os juízes não votaram na gente. Porque, assim, aí eu já tava mais, como se diz, com mais causas, né? E nesse show do Barracuda eu quis falar mal de político. Então comecei a debulhar os políticos, tal, e aí a gente perdeu por causa disso. Um dos juízes falou.
O lance seu de falar mal de PT, direita, esquerda, quem fosse, não ajudou a banda. E aí... Falou Talvez ali não seria o momento exato pra isso, né? Mas também eu fui de 8 a 80, né? Tava no onda, olha a onda, do nada eu já tava tacando fogo em... Tacando fogo na onda. Foi Porra, muito massa, louco, cara. velho. E aí perdemos, né? Eu lembro que quem passou da gente foi o Rasta Clone, não sei se você conhece essa banda. Sim, ia falar. Eles estão até hoje, mano. E eles passaram, mano, aquilo acabou comigo, aquele show, velho. Lembro que o Barracuda ficou vazio, eu falei, caralho, velho. Senti aquilo, eu falei, mano, velho. Em 2007. Aí foi indo, vocês já sabem, né? Quer montar uma banda, perder a amizade e monta a banda. E brigas e brigas e brigas. Hoje metade da população me odeia, porque era tudo músico, que eu tirei da banda. Mas qual que era ali a maior dificuldade ali com a banda? Tipo, era... Tipo aquela coisa assim, de olhar pro mesmo lugar, de tipo, puta, o ideal é esse, vamos fazer um som próprio, vamos trampar a banda, porque querendo uma banda é empresa, né, mano? A banda acaba virando uma empresa e... Não é... Porque assim, tem aquela coisa de quando a gente é mais moleque, a gente tem uma banda e a gente sai pra tocar, curtir, beber e tal, não sei o quê, mas depois que você acaba tendo uma certa consciência, né? Você começa a ver que, mano, o bagulho é... Tipo, se você quer fazer a parada acontecer mesmo, o negócio vai ter que virar empresa. Naquela época, 2007, 2002, eu acho que a gente nem tinha esse pensamento, não tinha nem pensamento pra falar sobre nada, né, cara? Eu comecei em 2007 mesmo, que eu criei com o rap, comecei a me interessar mais por ler, por entender as paradas, mas até então, assim, no começo, mano, era oba-oba tudo. Aí quando em 2007 que vem essa parada do rap com rock, que eu já tava mais com os pensamentos e tal, e mesmo assim a dificuldade era porque a galera da nossa época achava que era só ter a banda que as coisas iriam acontecer. Então eu acho que a gente foi meio se desgastando, né? Por exemplo, na banda, que era Revestrez antes de eu virar Revestrez, mano, teve mais de 20 guitarristas. Baixista, Gustavo Urbano tocou no Revestrez, tocou o outro, eu ia tirando assim. Os caras falam do David Grohl, que tem um DVD lá que ele fala como tirou os caras, que ele fez os Fighters virar. Eu só não fiz o Revestrez virar. Mas eu tirei, tipo, um cara tava hoje, no outro dia ele já não tava mais, mano. Os caras me odeiam hoje. Não, faz parte. Deixa eu te perguntar, Reverstrez, e como que veio o nome Reverstrez, mano? Então, Revestrez é uma loucura. Por ser skatista, tem os amigos que... É o DJ From hoje, ele é DJ, toca com um monte de rapper aí. E aí, a gente chutava as manobras, quando você chuta uma manobra no skate, você cai de fake de costas, ou você cai de outra base. Outra base é como você escreve com a direita, tá começando a escrever com a esquerda. Você cai com outra base. E aí do que o From falar, pô, você caiu de fake, foi de Revestrez. Aí, mano. Aí ficou. Fudeu, não, mas não ficou pra mim. Ele falou Revestrez, aí a gente começou a falar Revestrez. Aí virou a galera Revestrez. Skate Revestrez, Grêmio Estudantil Revestrez, time de futebol no Coab 2 Revestrez, cara sendo preso com a camisa do Revestrez. Puta, virou um bagulho que não deu proporção, tá ligado? E era bem louco, mano. Começou ali na pista de skate. Nossa, na pista de skate. Aí depois eu falei, mano, eu vou levar pra banda o nome Revestrez, vai virar a banda Revestrez. Aí o DJ falou, mas se você quiser, velho. Tipo, aí foi. Mas, mano, foi muito louco. Ali em off, você tava falando pra gente, teve até uma treta lá que vocês foram tocar lá no Sinhá e os caras foram dar um cobrão lá. Então, a gente tocou no Sinhá e a gente chegou lá no show, era numa casa de um... Nem sei de quem era a casa. Devia estar bêbado na época. E chegamos lá, era na sala do cara, assim, mano. Várias bandas rolando. Vocês vão entrar pra tocar, tocamos e tal. Depois que nós tocamos, a sala do cara lotada. Eu me sentindo o artista, tá ligado? Sério, pá, tal, todo marrento. Aí chegou um maluco lá, quando acabou, no meio do nada. Eu chego aí, truto. Não, mano, apanhei de vocês aí, da galera Revestrez. Falei, e eu marrento, brigão, lá no meio lá? Imagina, cara. Não foi a gente. Não lembraria. Não, mas não foi a gente, foi outra galera, mano. Aí depois eu descobri que no Marques, na Vila Formosa, tinha a galera que tava batendo nos roqueiros, batendo em um monte de gente, arrumando várias brigas. E tava com o nome o quê? Revestrez. Então, foi bem difícil. Mas era uma época muito boa, porque assim, por exemplo, não tinha internet, mas a gente conseguia organizar a galera.
Então, por exemplo, a gente tocava no Cerveja Azul, mano. Mano, nós lotava o Cerveja Azul. Mas nós lotava de um jeito que você falava assim, mano, esses caras é famoso. Não, mano. É porque era ali, ó. Todo dia. Ô, tamo junto, abraço, pá. Não era tipo, eu falo contigo, mas eu não te vejo nunca. Lá a gente tinha esse contato. Então, pra mim levar essa galera pra show, pra mim ter essa galera na mão, eu tinha que estar todo dia vendo essa galera. Então, todo o rolê era, ó, vamos ali no mano ali visitar o mano. Não tinha assim, ó, no zap, pera aí que eu tô indo aí. Não, mano, vamos lá que ele vai estar lá. Se ele não tiver, nós volta depois. Isso era foda pensar, né? Como que conseguia trombar todo mundo, trombava, velho? Às mano. vezes você com WhatsApp, você se perde, caralho. Trombava, mano. Trombava e levava a gente pra show. Aquela época eu levava muita gente pra show, que o Barracuda no festival, nossa, tupiu, velho. E é porque também na época, mano, sempre tinha uma, assim, a tribo, né? A galera do, por exemplo, vocês estão no Marx, né? Estudei. Eu tenho uns amigos meus que também estudaram lá. E, pô, tipo assim, mano, a gente já tinha uma banda, tipo, mano, era a galera que acompanhava a banda, né? Tipo, eram os amigos dos amigos que estavam lá junto e, puta, a gente vai tocar no Cerveja, vamos, demorou já. E, mano, e a galera inteira em peso. É que tinha muita... Isso eu acho que é nosso, né, cara? Não é dessa geração nova. Tem muito esse lance de querer se ver, né? Hoje em dia a pessoa ela acha que ela te dá um feliz aniversário na rede social. Pô, eu te dei feliz aniversário, você não viu? Ela tem o seu número, ela pode te ligar. Então a gente tinha esse contato. Eu acho que esse contato é verdadeiro, porque as pessoas acham que é tipo assim, que eu vejo no mundo de hoje. Não custa nada você compartilhar e curtir o trabalho do amigo que não faz mal, não cai o dedo. Mas pra curtir, pra você receber curtida, você tem que curtir. Então, tem umas paradas que eu acho que é mais... acontecia de você estar na rua. É que era mais olho no olho, né? No olho, você tava na rua, você tava tomando, eu ia tomar uma com você, mano, tô indo aí te ver, mano. E a satisfação de você me ver? Quando eu colava na porta dos outros, pô, o cara tem uma banda, ele tá aqui, ó, mano. Então, tipo, tinha esse glamour, assim, de, mano, tô bebendo com o cara e eu vou no show do cara, mano. Às vezes até o cara se inspirar de que ele tem uma banda porque ele te conheceu e você tem uma banda. Era muito louco. Na real, é politicagem, velho. Então, essa galera toda que eu levava pra show, eu tava lá toda hora, eu tava vendo toda hora. Tinha dia que eu não queria ir, mas eu ia, porque eu sabia que se eu falar, ó, preciso vender 30 ingressos. Mano, vendia os 30. Eu ficava com a maior parte dos ingressos. Tinha um cara que ficava com 2 e não vendia. Eu, daqui que eu vendo. É sério, velho. Imagina. De ter a galera assim que hoje, não sei, velho. Hoje, pra se tirar alguém do celular ou da sua casa, mano, é uma tarefa bem difícil hoje, hein? Eu até queria comentar com vocês, falando disso, de tirar a galera de casa. A gente tava aqui com o pessoal do cemitério. Aí a gente tava falando esse bagulho de cena, né? Porque não tem mais uma cena tal, não sei o quê. Aí eu entendi o ponto de vista dos caras depois, porque eu entrei no Instagram dos caras, mano, os shows dos caras são bombados, mano. Todos os vídeos do cara, os caras estão no show. Porque a gente teve uma banda que veio aqui, o Cemitério, que são death metal, né? E a gente tava discutindo essa parada você tinha até comentou agora, essa parada desse lance da cena. E aí, tipo, não tem mais a cena. E os caras, não, tem a cena. O pai falou, pô, mas a gente não vê uma cena e tal. Não, mas eu até concordei com os caras, né? Eu falei, não, é que você falou, puta, mas não tem. Eu falei, não, pior que tem, velho. Então, tem. Só que Caralho. a gente não via. Aí Eu fui ver no Instagram dos caras, mano, o bagulho é. Tipo, os shows dos caras são bombados, mano. Todos os shows os caras tem, tipo, mano, tá todo mundo no show curtindo, cantando. Aí eu falei, pô, agora eu entendo porque pra eles a gente tem uma visão, talvez da minha parte, uma visão diferente. Porque eu tava vendo, mano, porque pra eles tava rolando uma cena ali. Sim. Tá rolando uma cena, eles estão vendo eles estão vivendo aquela cena. E a gente não, a gente tá em outra pegada, Sim, entendeu? sim. E esse lance que você falou de realmente, mano. É porque na nossa época, como esse bagulho de olho no olho, de você conhecer a galera, de você estar no rolê. Tipo, vamos no Cerveja Azul na sexta, vai tocar umas bandas lá, tá, no sábado vamos pra Augusta. Então você sempre trombava a mesma galera. Então, tipo, mano, tinha uma cena ali, uma comunidade ali, né? E hoje eu vejo que isso já não tem mais, né, mano? Talvez a gente não tenha mais a mesma idade da galera, do pessoal e tal. Talvez, eu tenho certeza. Tenho certeza que eu não tenho mais 18 anos. Eu acho que esse lance de cena, a cena sempre vai existir, né? A cena do rock. Eu acho que acabou mesmo foi as tribos. Acabaram as tribos. Então, por exemplo,
não dá pra gente cobrar de um... Até tem, viu, mano? Você acha que tem ainda? Tem Mas não é galera mais tão do forte. skate, Não, é que monta o a skate... galera do metal. Então, é que o skate é uma punk, coisa ainda que, tem. tipo, é igual rock, é uma coisa que vai Não, ficar sim. sempre. Uhum. Tipo, no meu ponto de vista. É igual bike. Não vai acabar com a bike. Agora, Vai uma sempre. cena que voltou forte, mano, que lota a casa de show, é o emo, mano. O emo Sim. era uma tribo que tinha meio que morrido, entre aspas, ficou morto, não vou falar morreu, porque... E quando o Machine Gun, o Travis começou a trazer o Machine Gun lá na, Sim. na pandemia, trazer lá a filha do Will Smith lá, começou a vir com o pop punk de volta, cara, aquele Carioca Clube, mano, Sim. aquele bloco emo, os caras é sold out. E fala, caralho, nem sabia que existia tanto isso, só emo velho. Só os então, caras 30 a mais de... E tem, velho, porque tem uma galera que anda com a gente, que cola, que toca, umas mina, amiga nossa, Fujita, tem a, esqueci o nome da outra mina, que discoteca e rolê emo, velho, e o bagulho bomba, cara. Mas então, É muito louco isso. Mas aí Não, tem que pô, ver se que vai a galera mais 30. E tem a galera mais... Não, aí tem a galera mais nova também. Ah, tá. Porque senão. Aí rola É porque que nem quando- uma junção. Nem, querido, quando a gente foi da. Vocês foram no show do Inocentes? Foi. No. Mano, só Isso, tinha acho que era mais 50. Era o baile da terceira idade. Era o baile da terceira idade. Só Eu acho velho que punk. Era mais fácil a gente levar, porque parecia que a galera respeitava esse lance. Eu sou emo, eu sou clubber, eu sou gótico. E hoje em dia, tipo assim, mano, o cara hoje em dia é tipo o que eu era mais novo. O maluco, ele escuta NX0, ele escuta Charlie Brown e ele acaba com Luan Santana e Zezé de Camargo no mesmo dia, velho. Sim. Eu acho que isso também dificulta um pouco a parada. Tipo, mano, a Tipo, mente da galera meio que também... Deu uma expandida musical. expandida. É aquela tipo- coisa, é que nem você pergunta pra um cara, fala assim, mano, o que você escuta? O cara fala, eu escuto de tudo, escuto desde de Coldplay, a Slay, a Zeca Pagodinho, o Martinho da Vida, sabe? O cara, ele abrange todo aquele negócio, e ele não tem mais aquele negócio de tribo, né? De falar, eu escuto só isso. Ah, eu sou pagodeiro, eu sou roqueiro. Hoje é uma molecada, já que eles têm uma mente mais aberta pra poder escutar tudo, né? E eu acho que isso ajuda muito, cara, também, que nem o que a gente tava até trocando ideia antes, né? O que o Matuê tá fazendo agora, que nem o Rock in Rio que ele tocou com o Heitor e com o Pinguim. Sim. Ele fez com banda. Porra, a galera que é do trap, que vê aquilo, porra, isso dá uma fomentada, galera, pô, acho que eu vou tocar, ó, da hora o cara de guitarra, pá. Igual quando a gente era moleque, viu? Sim. Os caras tocando lá, viu o Guns, via, caralho, você da hora, você tocar guitarra, então... Eu acho que ajuda também isso, né? Você vê, tipo, o próprio Matuê, que é um dos maiores artistas hoje né, nacional, assim, do nicho dele. E ele trazer banda, esse último álbum dele é 80% instrumento orgânico. Eu acho que isso é muito importante também, isso ajuda muito a trazer aquilo de volta. Você pega até bandas de rap, grupos de rap, até a Luísa Sonza hoje Luísa toca com Sonza. banda. Isso é muito legal. E tá ela ligado? bota uma guitarra, ela fritando Sim. no meio. Eu acho isso muito foda, tá ligado? De trazer os instrumentos. Porque a galera sente falta, até o artista tá Sente. sentindo falta, por isso que tá trazendo. Não é porque, é legal ter. Não, porque às vezes ele sente vontade de. Foi Tá foi aquela. Isso é muito legal. E eu acho que é o legal do rock, que nem muita gente criticava, né, o Charlie Brown. Eu conheci vários. Eu lembro que quando eu escutei Charlie Brown, eu era zoado por escutar Charlie Brown. Charlie Brown era som de boy, mano. É. Ah, então você escuta Charlie Brown? Mas ali dentro da galera do rock ali. Dentro da galera do rock. Eu via os caras da época me zoando porque eu escutava Charlie Brown, mano. Aí depois que o Chorão morreu, os caras ficaram mais velhos, hoje esses caras tudo escutam Charlie Brown. Uhum. Então, e é legal que você falou do Matuê, pra entrar nesse assunto. Sim. Você vê como que o Charlie Brown foi importante em várias gerações, Porra, assim, né? E o Matuê, ele era nas antigas do hardcore, né? Sim. Skatista e tal. Skatista. E eu acho que ele foi muito ligeiro, né? Você pegar ele, porra, eu gosto disso. Mas a cena tá sendo um trap. Aí Tá acho que ele sendo. fez o trap, se consolidou, agora ele pode, com o sucesso que ele tem, agora ele pode fazer o que ele quiser, Faz o que ele quiser. tá ligado? Tanto que ele já tá trazendo o lance dos instrumentos, que é uma parada que ele já traz desde lá, quando ele andava de skate. Então, acho que ele foi meio ligeiro Porque nessa parte, Esse tá lance ligado? de trazer a banda, cara, ele dá mais uma potência no som do lugar. Você vai no show lá e o cara tá tocando com sampler, mano. É o sampler que tá rolando. Agora você vai no show que tem uma banda mesmo tocando, É que aí você sente Sim. a música de verdade. No Brasil demorou, né, pra ficar com banda, né? Mas lá fora, sempre teve, né, os rap. Você pega a banda do Eminem quando faz ao vivo, sempre. Uhum. Puta banda, velho. Pega o batera, velho. Então é que aqui demora as coisas, né, pra chegar, né, também.
E aqui o público, pra entender, também é mais difícil. Sim. Tem um delay, né? Tem um delay. Não, Porque o público, acho que aqui ele é mais difícil. tem uma outra cabeça, né? Aí até se adaptar ao que é de fora, de querer entender, falar, pô, acho que dá pra gente fazer isso aqui. Aí já demora um pouco, né? Tem esse delay que você falou. Você tira a base aí do público, que quando eu fiquei com o Revestrez, que eu comecei a falar de deputado, tem uma música do Revestrez na internet, que o álbum eu nunca lancei, né? Só lancei algumas músicas do Revestrez. Porque tem muita coisa que eu não gosto, da minha parte, cantando. Tem parte que eu gostava. Acho que foi produção mesmo ali. Mas a gente tem um álbum. Os caras falam, pô, você não solta esse álbum, não solta esse álbum. Então tem algumas na internet. Você vai achar Deputado Safado. Então tem algumas músicas que a galera, tipo, se identificou. Teve uma música que se chama Autodomínio, que eu fiz participação com o Rogério Maciel, um puta cantor. E no protesto contra o Alckmin na época, os professores usaram essa música como chorando, cantando junto. É uma puta letra, velho. E aí quando... pra você ver como que era a tribo, né? E aí quando eu resolvi falar assim, mano, eu tô cansado, eu não quero mais falar de política, eu não quero mais saber, não quero muita briga. Aí eu lancei a Faça Ser o Melhor pra parar com isso, que é um elemento rap, picape, banda. Nossa! Foi paulado até as horas. Aí não foi show, não foi mais... Ali eu também já tava mudando o pensamento também. É que você falou, assim, existem coisas que você dizia na época ali que não condiz mais com o que você é hoje, né? Isso. Que ali é um retrato daquilo que você era na época, né, mano? Do que você pensava, do que você vivia, né? E a galera muda também, né? Isso é muito muda, louco, né? Mano, por isso que eu falo, ó, tem muitas bandas que conseguem rejuvenescer. O Charlie Brown mesmo, né? É uma banda que consegue rejuvenescer o público. Você pega, tem moleque de 15, 16 anos que é fã pra caralho do Charlie Brown. O Charlie Brown, assim, por uma parte nem existe mais, assim, né? A banda em si não existe mais. É uma banda, o Dead Fish é uma banda que rejuvenesce o público. Tem moleque de 15, 14 anos que gosta pra caralho de Dead Fish. Eu só acho que o Dead Fish ele não entra em todas as casas, né? Igual o Charlie Brown. O Charlie Brown ele toca em todas as casas. O Charlie Brown é um bagulho brazuca, né? Virou brazuca, virou igual o Renato Russo e Só Pra Contrariar. Sim, porque o Chorão ele foi o... Tá em todas as casas, cara. Então, tipo, que casa hoje não toca um Charlie Brown, mano? É sério. É engraçado, né, mano? Que antes do Chorão morrer, assim, nossa, todo mundo falava mal do Chorão. Falava. Não sei o que, o Chorão, não sei o que. Aí, mano, o cara morreu, velho. Virou marco, poeta. né? É Virou sempre poeta. assim, né? Virou poeta. Quando morre... O Michael Jackson também, né? O Michael Jackson, antes de morrer, nossa, todo mundo falava E eu tenho uma fita paca, pra né? contar do Chorão, mano. Muito foda. Eu lembro que eu trabalhava na perfumaria, né? Aqui no Tatuapé. E trabalhava de sábado a sábado, horas pra caramba. Aí eu conheci duas meninas, a Jana e a Camila. Beijo pra elas. Elas falaram que era amiga do Chorão. E pensa, moleque novo igual eu na época, retardado, você é amiga do Chorão? Tá bom. Tá bom, aquele Tá bom, amiga. amiga do Chorão. Não acreditei nas minas, né? E foi a época que a banda tinha acabado e ele voltou com Heitor e Pinguim. Foi logo o primeiro CD deles, dessa volta. O... Imunidade. É, Imunidade. Foi nessa fase que eu conheci ele. E aí, o que aconteceu? Elas falaram, falta no trabalho que a gente vai na casa dele. Eu falei, não vou. Vocês não conhecem, conheço. Então vamos no show. Aí a gente foi no show, trombamos o cara, entramos no camarim, o cara abraçando as minas, tal, não sei o quê, meu amigo, tal, tem banda, apresentou, ele gritava no palco, tem um show da MTV que ele grita, Revestrez! Foi muito massa. Sério? Aí, Que foda, sério, mano. aí se liga, cola lá na pista, Chorão, as ideias do Chorão, cola lá na pista, tal, skatista, sangue bom, não sei o quê e tal. Beleza, né? Falei, vou voltar na segunda-feira, porque o Charlie Brown ensaiava de segunda em Santos, e o Chorão ia pra andar de skate na pista e tal. Vou faltar no trabalho, vou pra Santos, demorou. Pra testar? Bom, tá mandando ir, vamos lá. Aí a gente foi, faltei no trampo, chegou lá, em Santos, 2 horas da tarde, e eu para as minas, cadê? Nós não vai na pista do Chorão? Aí daqui a pouco. Aí as minas conversando, liga pra Grazi. Ele prometeu. Nossa. Aí eu falei, mano, as minas nem conhecem o Chorão, tá ligado? E fiquei, caraca, eu faltei no trampo, mano. Fudido. E naquela época... Mas ali no show você já não tinha provado? Não, que tinha conhecia provado. por ter Não, levado mas no assim, camarim? Levou o no camarim, contato mais- Pô, levou no camarim, beleza.
Agora, ser amigo, tipo, mano, se tirar foto com o artista, não quer dizer que você... Aham. Aí eu falei, beleza, conhecemos lá, o cara abraçou e tal, mas eu falei, mano, eu quero ver no tete a tete aqui, tipo. Aí quando ela falou assim, liga pra Grazi e você. Aí a menina ligou na casa dele. Falei, então ela conhece, né, velho? Aí ligou, aí a Grazi falou, então, ele tá deitado no chão da sala aqui, tá falando que não marcou nada com vocês. O Chorão não marcou nada. Acordava ele assim, ele não marcou nada. Não. Aí falou com a Camila, se eu não me engano, na época. Falou com a Camila. Aí, sei lá que a Camila desenrolou com ele. Ele falou assim, mano, eu falei uma segunda. Um dia. O show tinha sido domingo, sábado. A gente foi. Nossa, ele de ressaca, nossa, torto. Aí a gente colou. Tipo, ele falou uma segunda, um dia. Sim. Coisas do Chorão. Aí ela ligou. Beleza, Chores. Beleza então, tal. Ela discutindo com ele, que ela era amiga mesmo de discutir. Desligou. Não, peraí, que vai vir alguém abrir a pista pra nós. Aí chegou o motorista, que é o... É bom? Acho que era o segurança, mano. Kleber, o Atala era o motorista, o Kleber era o segurança, Abriu a pista, fica à vontade aí. Come qualquer coisa aí, nada, tal. Aí nós tá lá, né? Na pista. Pensa, os moleque pobres, sem dinheiro, com fome. Mas lá na pista do nada, sentado, quem chega? O homem, mano. Mano, quem fala do lado do cara? Naquela época eu não tinha nem conhecimento, eu não sabia nem falar. O cara chegou do lado. Anel de Chorão. No palco, no show é uma coisa, no camarim, você tá com milhões de pessoas ali. Mas o cara do seu lado ali, sentado do seu lado, e aí, vamos mandar aí, rapaziada. Aí lembro que ele chegou, trouxe uns lanches, pagou, um monte de coisa, deu comida pra nós pra caramba, vocês vão comer, mano. Vocês precisam comer, velho. Aí a gente andou de skate com ele falou, vou dar um skate pra cada um, shape. Os caras que eu conheço, tudo tem esse shape. O trouxa aqui não, porque não tinha shape pra andar, eu pus o shape pra andar. Não é normal. Aí ele deu um shape pra cada, tal, foi mó legal. Naquele dia, por isso que eu quis tocar o assunto do Chorão pro Revestrez, porque foi importante. Nesse álbum que eu nunca lancei, tem algumas músicas na internet. Tinha uma música que eu fiz pro Fernando Henrique Cardoso. Eu xingava ele, que ele fez tantas promessas. E era uma música lá, Gabriel Pensador, depois vocês vão escutar. Tinha até uma bomba no meio e tal. Aí, Chorão escutando no Walkman aqui, ó. Tem até foto disso. Eu não tenho, tá com os caras. Ele escutando a música, e aí, escutou? Peraí, deixa eu escutar de novo. Tomei branca de Chorão, ele escutou a música inteira, chamava Promessas do Fernando Henrique. Aí ele falou, mano, achei legal, tal, foi simpático em falar, devia estar uma bosta. A gravação, eu cantando, devia estar... Ele falou, achei legal a letra, eu só mudaria o nome da música, porque você vai acabar com a música, ela vai ficar ultrapassada. Aí ele falou, datada, né? Aí ele falou, Promessas de um Presidente. Aí eu mudei. Aí esse CD que eu tenho, e algumas pessoas têm, raras pessoas têm, tem aqui, ó. Promessas de um Presidente. Já tirei até foto do encarte atrás, ó. Pode crer. Olha que foda, mano. Aí mudou. Ficou Promessas de um Presidente. Ele escutou tal. Aí ele gritou alguns revestrantes no coisa. Teve uma vez que eu trombei ele também num show. Ele falou que eu tinha Malboi. A gente tinha Malboi de colar lá em Santos, no Caramba 4. E a gente não aproveitava isso, né? Mas, mano, era outro mundo. A gente não tinha dinheiro nem pra... nada. Descendo, né, mano? Não tinha dinheiro pra nada, velho. E foi muito louco, mano. Foi puta experiência, assim. Conhecer e saber das minas que conhecia. Nunca desacreditem de ninguém. Se falar é porque é. E aí eu tenho essa história com que ele mudou o nome. Eu posso falar isso com todas as letras, velho. O cara sentou, escutou 2 vezes meu som e falou, muda essa porra. Mano, eu fico imaginando a sua tensão ali na hora dele ouvindo uma música sua, mano. Então, e o pior que eu não gostava de Charlie Brown. Igual eu falei aqui pra vocês. Meu negócio era CPM, era hardcore. E é muito louca a vida, mano. A vida, mano, é doida. Meu primo que eu tive, Michel, que faleceu, ele morreu com 18 anos. Foi assassinado. E o Michel era muito fã de Charlie Brown. Ele amava Charlie Brown. E na época eu nem gostava tanto de Charlie Brown, sim. Logo quando surgiu. E assim, Charlie Brown. O Michel gostava muito. E aí quando eu cheguei na pista, a primeira vez que eu cheguei na pista, na hora eu arrepiei assim, ó. Falei, meu primo, mano.
Aí, depois que meu primo faleceu, eu comecei a gostar mais de Charlie Brown, né? Aí eu virei o Charlie Brown, que a galera zoava. Então você é Charlie Brown? Aí eu virei o Charlie Brown. Mas até então, é Charlie Brown. Aí depois do meu primo morrer, eu conheci o Charlie Brown. Aí foi outra pegada, velho. Aí eu falei, eu sou Charlie Brown mesmo, pode zoar. Aí tinha a referência do meu primo, aí o universo colocou ali, pô. Foi bem louco, velho. E qual que é o disco do Charlie Brown que você mais pira, mano? Ah, mano, Charlie Brown tem vários, mas eu acho que o... Se você fosse dar de presente pra alguém que não conhece. É, alguém que não conhece, assim, se você, ó, isso aqui é o... É a nata do CBJ. Eu gosto muito do Preço Curto, Prazo Longo. Puta, esse disco é o... Unanimidade. Unânime. Todo mundo gosta de Charlie Brown, gosta desse disco. Então, eu acho que ele tem uns elementos que eu gosto do rap, né? Tem bastante coisa. Apesar Muito hardcore também, É. né, se for ver, né? E o primeiro também eu acho também muito bom. Sim. O primeiro eu acho ele muito bom. Ele tem até uma swingada, né? Tem Ele é mais... Eu acho que o mais primeiro- Caissara, assim, né? Mais Acho que o primeiro eles funkeado. estavam tentando saber pra que lado ia, né? É porque no primeiro eles tinham muita influência do Lagoa 66, que era a banda do Então, por Tadeu. isso que tinha... E foi o Tadeu que meio que É. levou a fita deles pro Rick, e o Rick na época tava lançando o Lagoa. E se eu vi o CD do Lagoa 66, é isso, Era mais... funkeado, tem surf, assim, tinha muito disso. Então acho que meio que, né, pegou ali, acho que teve muita essa... A própria... acho que rolou isso, assim, né, de convivência e tal. Agora o Preço Curto é bom pra caramba. Tem um outro também, velho. O Rubão, pô. O Nadando? Nadando com os Pra mim, Tubarões. pra mim é Eu o que eu acho- mais gosto da formação original. Da primeira formação, é o CD que eu mais gosto. É o disco que eu mais gosto do Charlie Brown, aquele que eu escuto assim e falo, mano, esse disco é sensacional. Qual? Nadando. Pode Tem uma vez que eu mandei mensagem, mano, eu tô escutando Nadando aqui, mano, eu amo esse disco. O Nadando com os Tubarões foi quando ele colocou o Miquimba de Menos Crime, né? Não, esse foi no- juntou a rapa toda. Não foi? Foi nesse, eles também participam no Preço Participa. Curto também, né? Participa, mas De Menos no Crime? Nadando teve mais, né? Eu acho. É que o Nadando ele chamou tudo, né? Chamou O RZO, Negrali, ali, o Sabotagem também participa. O tiozinho lá, como que é? O o Velho Badu. Velho Badu. Finado Velho Badu, né? Sim, chamou a banca toda. E a assim. Negrali ali, ela não... Meu, depois disso aí, ela estourou, né, velho? Você viu a história que ela contou sobre a participação dela do CD? Que ela falou que o Chorão tinha gravado uma base de rap pra ela cantar. Aí mandou pra ela e ela, mano, ela tentando fazer uma letra e nada, e não conseguia tal. Aí no final do CD que tinha o... Não é sério. Aí não é sério, mano, que no finalzinho assim, ela escutando, ela, mano, pô, e tal, e começou e fez a letra. Aí no dia pra gravar, o Chorão falou assim, e aí, nega, você conseguiu? Daí ela falou, mano, dessa aqui eu não consegui, mas eu tenho uma letra pra essa aqui. Aí ele falou assim, mostra aí. Aí ela foi e mostrou, só que a música já tava mixada, tá ligado? Já tava pra ir pra master, né? Ela mostrou assim, aí o Chorão falou assim, mano, abre a mix aí, mano, vamos gravar. E nem era essa música que ela ia gravar, mano, era uma outra, velho. Eu falei, caralho, que cara foda. Ele falou assim, mano, virou pros caras e falou, mano, abre a mix aí que ela vai gravar, mano. Que deu bom. Aí é a parte que ela canta, né, mano? Eles tiveram sacada, né, velho? Fora que, desde as composições, a banda, né, velho? Mano, Perfeito, né? aquelas Todos guitarras. Ótimos músicos, 2 puta guitarristas, um baixista foda, um O Charlie batera Brown, ele sempre foi. diferenciado, pelado de- pra mim. Aquele hardcore torto dele, eu acho sensacional. Que você ouve é meio torto, né? Tipo, chimbal meio... não descompassado, ele tá certinho, mas... É que é o jeito né, dele não é de tocar acostumado hardcore. com aquele hardcore que a gente sempre ouvia, ele Califórnia e tal. Tipo, CPM, que você ouvia muito, né? Aquela coisa... Sim. E o hardcore dele era meio, sei lá, o bumbo batia diferente. Você fala, mano, e Um era muito hardcore de e o surfista, legal né? que era isso, que era único, tá ligado? Você ouvia, você fala, caralho, isso é a bateria do pelado, tá ligado? Eu acho que Charlie Brown foi, e acho que nem vai vir assim tão cedo. Foi a última banda de rock nacional, assim, que a gente pode dizer que esse foi um rock É. brasileiro foda. O que você achou do último disco? Antes dele morrer? Eu acho- Depois que ele morreu, né? Depois que ele morreu. Mas ele participou, né? Ele participou desse pra caramba, tava gravado tudo. Não, né? ele gravou, É. mas é que ele foi lançado depois É, que foi ele lançado. veio a- Ele morreu. Ele
Meu Novo Mundo já tava gravando, já tava tocando as rádios. Já tinha um single, já tinha o Eu Meu Novo achei Mundo. bem já, e a poético, outra cara. lá. Achei bem já tinha poético, esse bem ponto. profundo esse último álbum. Profundo, melancólico, né? Ele tava assim, né? E Ele é meio Eu não gosto. bad, né, mano? ele tava melancólico. Eu acho que é tipo um retrato Do que tava do passando. que tava passando. Mas é que ele usa, assim, tá ele usa ligado? muitas letras, muitas partes de Muitas letras, emendas, de né? emenda de letra que ele já falava no outro disco, aí fica meio com uma coisa meio. Eu cansativo. também, essa parte também não curto muito, que nem tem aquela Rockstar, né? É. Eu faço com o som da minha banda, um olhar de veneno, que é da... Muito É de qual CD? É do. Camisa 10, né? Que essa música do Mas- Camisa 10, né? É, Então ele tem esses bagulho, eu também não, essa parte eu não curto mas muito, na assim, mas- letra o bicho era zica, né, velho? Que nem essa do último álbum que vocês estão falando, Contrastes da Vida. Nossa, Que letra. essa arrepia, mano. Então, sei lá. Mas tem muita coisa boa. Eu acho que uma coisa que marcou também, deve ter marcado pra vocês, foi quando eles abriram pro Linkin Park. Ali eu falei, a banda tá pronta pro mundo, velho. Aquele show do Linkin Park, eles arrebentaram, velho. Eles Morumbi, arrebentaram. né? Pensa, Champion, mano, voando, velho. Champion tava voando, velho. Champion podia voar a qualquer hora, velho. Uhum. Mano, eu gosto muito do Heitor. Mas questão de escolha, eu tocaria com o Champions. Eu prefiro o Champions do É que porque o o Champs é Heitor. muito do feeling, né? O Leitor, ele toca pra caralho, só que ele é técnico, estudado, ele é muito muito técnico, né? Sim. A gente sempre conversa isso, né? Que o Champion, ele é um cara que ele ia muito no feeling do que ele tá fazendo, né? O Heitor não, o Heitor ele já é um cara muito mais técnico, já é um cara estudado, ele já sabe o que ele vai fazer ali. E o Charlie Brown influenciou bastante coisa. Até que a gente tá nesse papo. Influenciou pra caramba também. Eu escuto rap. O problema que as pessoas hoje, tudo que escuta, qualquer banda com elementos de rap, acha que é Charlie Brown. Isso me deixa um pouquinho P. Sabe, P, assim? Não que, você consegue lembrar Charlie Brown, pra mim tá no céu, tá lindo. Mas é porque todo mundo acha que o Chorão inventou isso. E não, cara. Isso já existia. Velho, rende a game. É que talvez, como o Charlie Brown, talvez desse rolê aí, ele seja o expoente mais popular, que Exatamente. abrangeu mais gente, é a referência da maioria que não se aprofunda, tá ligado? Aí Exatamente. quando você se aprofunda, você vê que, mano, desde lá de trás, você pegar, tipo, o Aerosmith com... Run DMC. Exatamente, tipo, aí que você vê que, tipo, começou esse rolê, então, vou lá de trás, né? Então acho que talvez Você seja tem noção, isso. o Strike, ele é mais antigo que o Charlie Brown, mano. O vocal lá, fazendo som. O Marcelo? O Pô. Marcelo é ancião, né? O Charlie Brown, Uns 60, saiu. O Charlie Brown saiu, o maluco já fazia o que o Chorão fazia, rap com rock. Aí ele tinha uma porque banda, acho que é Catapulta, né? Ele tinha uma banda lá. Fazia, Catapulta? Nossa, acho que era Não. Catapulta. Não, não é Era Catapulta. Catapulta. É outro nome, não é Django, é um... Então, eu não vou lembrar. Whatever. Outra coisa que eu falo pra todo mundo quando escuta Ressalva, que é o projeto novo que eu tô. Planet Ramp, cara. Planetinha já fazia. É que eu te falo, o que o Charlie Brown marcou na história é o que o Chorão falava. Charlie Brown é de pai pra filho. Isso eu acho que vai ser muito difícil, velho. Outra banda nacional, tá? Não vamos se comparar com os caras de fora, porque os caras de fora, mano, as pessoas sempre colocam pros filhos escutar Beatles, Queen, mas uma banda nacional, eu acho, cara, não vai ter outra banda assim. Você acha que ele foi o último rockstar que a gente teve? Eu acredito nisso, velho. Falei isso aí com o cemitério. Não, porque não, os caras é sensacional, uma banda cemitério de death metal. E falei, meu, Chorão pra mim foi o último rockstar, cara. Tipo, não teve mais depois. Os caras, não, mas na cena tem um monte, pá. Que você não... É porque não tem mais uma Porque ele indústria pra teve, bancar. que ele teve ajuda da mídia e tal, pra ser o que ele Não. é e poder fazer. De certa forma, eu entendi o ponto de vista deles, né? Porque assim, o Chorão, ele era aquilo e ele teve, lógico, pela qualidade que ele tinha da banda, Pelo que ele conquistou também, ele podia ser aquilo que era. ele pôde ser, mostrar pra mídia o que ele realmente era. Eu entendo esse ponto de vista, mas eu quis dizer mercadologicamente falando, no business, no mainstream, tá ligado? Eu não vejo, no Brasil, É que o rock ficou meio eu não pau mole, vejo, mano. mas Na pra minha mim não foi o opinião, hoje em último. dia, Cara, que nem eu vi um corte, rapidinho, sem querer te cortar. claro. Eu vi um corte do Marcelo D2, ele foi num podcast lá no Rio, e ele falou que antes do Chorão falecer, acho que uma semana antes ou 2 semanas antes, ele ligou pra ele, o Chorão ligou pro Marcelo D2, ele tava muito triste,
Porque ele tava tretando com tanta gente, produtor de shows, caralho, que ninguém tava todo mundo boicotando o Charlie Brown, mano. Ele não tava conseguindo mais tocar por causa do temperamento dele e tal, e aquilo que ajudou muito também a chegar a acontecer o que aconteceu, da gente perder ele e tal. E ele muito por causa desse, tá ligado? Mas sabe o que eu acho que tá? é? O Chorão, ele tem até até no documentário lá do Marginal Lado fala isso, né? Que ele, no começo, ele jogava. Tinha um empresário que cuidava de tudo tal, que tal, fazia as coisas. Só que aí os caras começaram a roubar ele, roubar o Charlie Brown. Aí ele falou, mano, que se foda, eu vou cuidar de tudo sozinho. Mano, só que, velho, imagina tudo nas costas do cara. Mas, e ele ó, e ele foi cuidando do Charlie Brown até o fim, mano. é que tem várias coisas, né? Tem vários lados, que nem uma coisa que você falou, do lado pop. É que a galera fica muito nessa, o que eu vejo. Ai, igual o Chorão, tem gente melhor cantando. Existe um monte de gente cantando bem. Não significa que essas pessoas vão ser artistas. O que a gente tá falando é igual você falou. É de chegar nas casas, de chegar nos ouvidos das pessoas. E, por exemplo, tem um monte de... É que tem muita gente que fala de Charlie Brown que não conhece Charlie Brown e a história de Charlie Brown. Isso é muito perigoso. Todo mundo fica pegando cortes e cortes e cortes, mas foi um puta corre pro Charlie Brown virar. Foi um puta corre. Não foi uma banda produzida Não, por um produtor cara, que chegou e falou, não. gostei dessa rebeldia, desse aqui, Não. vou colocar um. Não, é Foi uma um- banda, foi um- realmente banda mesmo. Foi um puta corre. Se você pega o livro da Graziella que ela escreveu, ela ajudou a banda também. Correndo atrás de show, batendo em porta, implorando pro D2 pra abrir show. Sim. Então, é que a galera não consegue assimilar assim. O Chorão, ele ganhou muito dinheiro depois que a música Vou Te Levar entrou pra Malhação. Depois que foi pra Malhação, ele comprou apartamento com porta blindada, porque a música na novela naquela época, ou em Malhação, te dava rios de dinheiros. Por causa dos direitos Era autorais. nacional, né? Sim, velho? novela Não, fora nacional. que Brasil inteiro o bagulho tocando sua música. E E ficou e- 6, 7 anos tocando, Não, mano. É e- mais, e aí eu te falo, quando os caras saíram da banda, ele ficou, porque antigamente a gravadora, ela falava assim, ó, eu assino com você, Charlie Brown, mas você me deve 5 álbuns. Aí ela adiantava. Ele pegou a fase que adiantava a gravadora. Então, ele pegou lá aquela bolada e os caras saíram da banda. Então pensa a treta que foi. Então, nessa minha história, todo mundo fala que ele ganhou muita grana, ele era briguento, não sei o quê. Aconteceu o quê? Ele quebrou 2 vezes. O segurança pegou um empréstimo no nome dele, bancou ele. O Atala, o Motoca, pode jogar no canal no YouTube do Atala, que era o segurança, ele ganhou na Mega Sena, mano. Ele ajudou. Aí, com só os loucos, sabe? Só pra você ver como que é louco. Todo mundo acha que o cara, às vezes, o cara tá bom, tá cheio de grana. Ele tava quebrado, ferrado. Quando ele lançou a Só os Loucos Sabe, no outro dia ele tava rico. Tocou em Só com todas seus loucos, as sabe? rádio, começou a voltar a ter show. Só com seus loucos sabe. Então, tipo assim, ninguém bancou todo esse vício dele, igual todo mundo fala. Não foi assim que funcionou. Ele ganhou dinheiro e o próprio dinheiro que ele fez, sim, bancou. Mas assim, não teve gente que ficou bancando o Charlie Brown sempre. Charlie Brown foi. Depois que ele deu a cabeçada no barbudo lá, ferrou, mano. Sim. Se Ferrou. queimou pra Mas, caralho. mas na isso cena. também vai muito de conta de ele querer resolver todas as paradas da banda sozinho. Mas não é, o Chorão tinha aquele bagulho que a gente tem, que a gente tava trocando ideia aqui fora. O Chorão, mano, o Chorão era, vamos falar real, mano, não é que é entre homens e moleques. O Chorão, ele é igual o Dexter de hoje em dia, rapper. O cara vai lá te xingar na internet, vai tomar areiada. Eu lancei uma música Pôr do Sol, o moleque vinha pagar de favela pra mim. Não aguentou, mano. Peguei ele na orelhada, porque nós é louco, mano. Então, a gente é outra geração. E o Chorão era de outra geração, velho. O Chorão era assim, escrever não leu, o pau comeu, nego. Tanto que ele tava com todo mundo, né, mano? Ô, eu trabalhei, eu sou fotógrafo de profissão. Então eu fotografei muitos artistas. Fiquei com Roupa Nova, Roberto Carlos, mano, tudo que você imaginar. A foto do Dinho no Instagram, ele apontando pro céu, aquela foto é minha, do Capital, o vocalista lá. Então, todos os artistas que você imaginar. E aí eu tava lá, que eu ia fazer o navio da Mix, e aí que você começa a trocar ideia com os caras. Tem uns quadros de Charlie Brown lá, tal, bem louco, o bagulho arrepia. Aí os caras contando a história do Chorão. Antes do show da Mix pra entrar, que ele não queria entrar. Eu não vou entrar agora não, mano. Ô, Chorão, entra lá, por favor. Não vou entrar agora não, mano. Eu não quero entrar agora. Eu não vou entrar agora. Então ele tinha esses bagulho dele, velho. Então,
É difícil, cara. E ele era encrenqueiro, mas era um cara de puta coração. Puta Ele era coração, muito 880 ele, né, coração. mano? Ele era muito volátil, né? Extremos, né? Ele é muito extremo, ele não acho tinha aquele que meio é. termo. Tanto Eu acho que a droga também ajudou também, né? tanto da treta do João Gordo, né, mano? Tipo, ele era mó fã do João Gordo, aí o João Gordo lá zoando lá, tipo, tinha liberado essa merda aí. Tipo, Mas é que... aí, tipo, o cara foi. Aí brigou, mas aí, tipo, aí depois o Chorão foi lá pedir desculpa, falou, mano. Aí os dois viraram amigaço depois. É igual do Camelo. Do Camelo eu vejo todo mundo... Tem uma galera que eu conheço que não gosta do Charlie Brown e do Chorão por causa do Camelo. Não, eu pegaram tenho uma galera bronca. que Tem. ama o Chorão por causa disso. Então, mas a galera não gosta, mas a galera não fala que o Camelo fez na época, né? O Camelo, ele... Então, assim, ele só tomou uma cabeçada porque ele é um barbudo lindo. Pô, mano, você tá falando com... Mano, você tá falando com um cara de rua, mano. Você tá falando com um skatista. Naquela época tinha punk, skinhead. Você tem que saber o que fala, mano. Então o Camelo ligava pro cara, não, faria um negocinho de você aí, meu. Vai pegar mal, mas não liga, é a mídia. Falando que o Charlie Brown Jr. era numa banda Coca-Cola, vendida. Sendo que o vendido era o cara com a Ana Júlia, sei lá o nome da música. Então, sei lá, por isso que eu falo assim, que nem falaram, que não tem mais esse dinheiro pra bancar o Charlie Brown, pra bancar as drogas. Mano, é trabalho, mano. Hoje em dia não vai existir mais. Eu acho que as pessoas que falam isso têm que entender. A gravadora não vai dar mais dinheiro para artista. Já foi isso. Já foi. A gravadora, quando ela Já pega foi. o artista, ela assina Foi. por show, né? Ela ganha por show. Tipo, aí eu banco você, banco a banda, banco tudo, mas aí eu quero porcentagem de tanto de show. Mas com o Joe Gordo eu era louco pra ver uma treta dos dois. Ia ser uma treta sadia, né? Ia, velho. Uma O sadia. João Gordo ali bem, né? Uns 20 anos atrás, saudável. A Vai ser luta bom. dos nariz brancos. Inchado. Deixa eu te falar, mano, e como é que rolou o lance de começar a fotografar, mano? De ir pro rolê, fotografar o Roberto Carlos, a galera toda. Fotografia sempre teve ligado. Quem anda de skate, como sempre via a revista, né? Tribo, naquela época, 100%. Eu sempre via revista de skate. Ou disco em casa, capa. Então a gente que é meio bicho grilo, a gente sempre quer saber, né? Capa do artista, ou aonde foi essa foto. E a gente vem de uma geração de usar filme, né? Eu tenho 2 irmãs, a gente dividia poses, né? 36, né? Então tinha uma divisão. Então sempre teve foto em casa, assim, né? Mas quando eu fui ficando mais velho e tal, eu trabalhei de tudo, né? Tapeceiro, ajudante geral. E aí eu, com essa mulher que eu tô agora, que é minha esposa, quando eu conheci ela falou, você precisa estudar, fazer algo que você goste, não ser só a música, né? Porque... Um plano B, né? porque assim, você vai ficar nessa de música, e a música, ela não paga as suas contas. Você tem que saber uma outra paixão que você goste. Falei, eu gosto muito de fotografia, mas assim, isso 12 anos atrás, até hoje, é muito caro, velho. Não é simplesmente você compra uma câmera e já era, você é fotógrafo. Não, tem um processo Aí em cima, foi né? ela que deu um empurrão, mano. Essa esposa que eu tô agora, que é psicóloga, que me trata, que cuida de mim. E aí ela deu esse empurrão, ela falou, vamos comprar lá, eu passo o cartão e você me paga. Vai estudar. Aí eu comprei a máquina, né, de kit, lente de kit. Eu trabalhava de comunicação visual nessa época. De envelopar carro, avião. E era mal trampo que eu ia infartar, mano, que eu tava pirando nesse trampo. De briga com o dono, de segurar o BO, porque assim, eu não sei fazer nada pela metade, irmão. Se você mandar eu te ajudar, vamos pintar lá em casa? Mano, eu vou pra pintar sério. Se você ficar de gracinha lá, eu vou passar estresse. Tipo, fazer a parada tem que fazer o bagulho certo. Então, fazer o toda bagulho empresa direito. que eu entrei, eu era tratado, que puxa saco, mano. Porque, mano, eu tô pra trampar, velho. Eu vou trampar. E aí, ela comprou a tal, me deu um curso de 1 semana com uma fotógrafa. Eu fiz o curso. Nas primeiras semanas eu já tava fazendo foto, vendendo foto. Vamos fazer foto aí na praça, vamos fazer foto na praça. Aí saí do trampo, mano. Saí do trampo, ganhava um salário mínimo na época, que era 1.000 e pouco, 1.200. E, sei lá, eu acho que em 1 semana eu ganhava triplo, sei lá, fazendo book. Cara, que da hora, mano. Aí comecei a estudar, me aprofundar, porque eu sou meio doente para essas coisas. Tudo que eu
você fala algo pra mim, por exemplo, do Chorão, eu vou lá e procuro saber. É de banda, eu procuro entender. Antes de sair falando. Aí com a foto eu quis saber mais. Falei, mano, eu preciso saber mais, já que você é fotógrafo, eu preciso saber mais. Eu entrei num curso que minha mina arrumou bolsa pra mim numa instituição aí foda, não sei se pode falar o nome. Pode, fica à vontade. No Senac. E ela conseguiu bolsa, o curso era R$7.000. Então ela arrumou várias bolsas pra mim, tipo assim, no Vasco. Aí eu comecei a estudar, conheci uma mina. E nesses dias lá eu conversando que eu pego amizade fácil com todo mundo. E aí a mina, ela tinha umas inseguranças e tal. Eu falei, pô, vamos fazer uns trampos e tal. Ela falou, eu tô com um trabalho aí e tal, mas eu não tenho tanta confiança. E eu, tipo, juntei a fome com a vontade de comer, né? Tipo, eu falei, eu não tinha nada e eu não tinha também essa noção de poder estragar algo, um trabalho. Eu também não sabia que era isso. Vamos aí fazer esse trabalho aí e tal. Então, tem que ver, não sei o que, você topa, me ajuda a montar a relação. Porque no Rio tem muita locação para vídeo, não tem locação para foto. Sim. Porque lá o que rola é muito vídeo, né? Eu falei, tá, qual vai ser o trabalho? Não, eu vou ver se vai dar certo, eu te falo. E ser ansioso ali pra saber o que era. Beleza, mano. Até então, pra mim, eu não sabia nem quem era, não sabia nem quem era o marido dela na época. E aí eu descobri, o marido dela era um puta empresário, cara, puta nome no mercado musical. E aí ele, na época, ele trabalhava com Roupa Nova. Roupa Nova não lançava algo mais de 15, 20 anos. Ia ser um primeiro trabalho que eles iam lançar e a gente quer fazer. Caralho, foda, velho. E pensa. E aí, quando chegou pra você, você... Não, eu fui, eu falei pra ela... Aí eu gelei, mano. Vamos pro Rio, é isso mesmo, desse tamanho. Eu falei, mano... E eu... Vamos, vai dar certo pra ela. Ela que era fotógrafa, era assistente. E aí foi. Aí nessa que fez a Roupa Nova, nós ficamos 2 anos, tipo, cuidando das redes deles, assim, né? A gente ia pra show pegar conteúdo pra postar na rede social do Roupa Nova. Sim. E aí nessa já vinha o navio da Mix. Aí, mano, tive que pegar conteúdo do Vitor Clay, da Isa. Fiz foto da Isa, tem foto com a Isa. Aí do Roberto Carlos foi o que mais me arrepiou, irmão. Sério? Tipo, mano, pode xingar o Roberto Carlos. Pode falar o que vocês quiserem do Roberto Carlos, que é um saco o Roberto Carlos no final do ano. Já deu. Podem falar. Roberto Carlos é foda, velho. É um cara extremamente afinado, com a idade que tem. Eu vou te contar isso. Aí, vamos trabalhar agora com Dudu Braga. Dudu Braga faleceu. Era o filho do Roberto Carlos, o batera. Ele lançou o RC na Veia. RC na Veia são todas as músicas do pai, algumas músicas, que o Roberto tem muita música, ia sair vários álbuns. E nesse primeiro saiu, sei lá, 10 faixas, 12, com participação de Rogério Frazini, Andreas Kisser, Digão, aquele maluco do Cidade Negra, canta muito. Tony Garrido. Olha o peso. Eu até tenho foto com o Rogério Flauzini, com todos eles, que eu, chega aí, fazer foto. E a gente pegou essa banda para fazer o lançamento do DVD, com Rafa Dadek, produziu. E a gente começou a fazer foto. Nesse show do Roberto Carlos eu tava com uma câmera zoada. Eu tinha que clicar 20 vezes para sair 5 fotos. Tinha problema de foco. Tipo, fui com a fé e com a coragem nesses trampos. Fui indo. E aí fui comprando meus equipamentos. E o do Roberto Carlos, que eu falei que podem falar o que for, nas passagens de som assim desse DVD, com o Rogério Flauzini, com o maluco do Cidade Negra, que canta muito. O Roberto, extremamente afinado, mano. O nego ali não tava tão afinado, não, mas o Roberto... E aí o RC na Veia foi tipo um filho pra mim, assim, tipo... Eu era o fotógrafo, mas os caras iam tocar em vários Sesc, em Tiradentes, em que for de São Paulo, qualquer evento de São Paulo, pequeno ou grande, eu tava com eles. Tava na van, tava fotografando. Na hora de vender o álbum, deixa aqui que eu vendo lá fora. Eu ficava lá fora vendendo o álbum, com a câmera pendurada. Então foi uma banda que eu tenho muito carinho. Aí o Dudu faleceu, né? Então... Você falando do Roberto Carlos, mano, eu lembro que eu vi um vídeo dele... Antigo. Mano, o cara de guitarra na mão, jaqueta e tocando, mano. Você fala, caralho, Roberto Carlos, mano. E eu fiz uma foto com ele. Hoje todas as tiazinhas de festa me abraçam porque você abraçou ele. Sério. O show do Dudu lotava com o público do Roberto. Era sério. Fazia filas e filas. De tão forte que o Roberto é. Mas quem cantava?
Os convidados. O Alex Capella era o músico principal, cantor. O Alex Capella fazia parte do projeto. Ô, vocês têm que escutar. Escuta RC na veia. É de arrepiar, mano. Cara, já ouvi que as músicas do Roberto Carlos numa pegada mais rock and roll, né? Rock and roll total, mano. Digão, participação, canta uma música. Roberto canta outra. Tem uns feats só. E depois é só os meninos mesmo da banda. E aí o Alex Capella é o vocal. Um puta vocalista. Então, a única coisa que eu acho do Roberto, eu acho que ele virou meio produtinho da Rede Globo. E só pode sair. Ele não pode fazer nada. Ele não podia fazer. Até hoje, né? Não pode fazer nada além da Rede Globo. Tem que ter permissão da Rede Globo. Tipo, meio que virou cadelinha da Globo. O contrato vence esse ano, hein? Vence. Teve até. O Acústico MTV. Isso. Meu, E cara, você sabe, né, que o Roberto, ele não precisa, né, do contrato da Rede Globo. Você tá ligado que o cachê do Roberto é diferenciado, né? Eu não sabia disso. Eu escutei por baixo, eu também vou me informar melhor na época. Ele, tipo, por exemplo, eu não sei se ele fica com não sei se é bilheteria ou tem paga. Porque se você colocar Roberto aqui, mano, ele enche um estádio, brother. Ele enche um estádio. Então, é diferente o cachê dele. Depois eu vou me informar e passo pra vocês, dar esse spoiler pra galera. Mas é diferente, mano. Se você colocar o Roberto no Morumbi, ele lota o Morumbi. Se você colocar ele no outro dia no Palmeiras, ele lota o Palmeiras. Ele tem um público incrível. Mas ele pega uma bala no alto também lá da Globo. Ganha. Então eu acho que isso meio que prendeu ele. A exclusividade que ele tinha com a Rede Globo, por exemplo, você pegou a Acústica MTV, tem música muito legal que tava no álbum, porque tinha muita gente que não conhecia o Roberto Carlos, começou a conhecer o Roberto Carlos ali, só que, tipo, mano, esse acústico nunca ninguém viu. Saiu um disco que, tipo, beleza, saiu o disco e tal, mas não teve uma... Como é que fala, querido? Uma divulgação a mais daquele disco, tipo, de mostrar o Roberto Carlos pra uma nova geração. E o Roberto Carlos virou aquele cara, o velhinho que canta no final do ano. E, tipo assim, eu entendo, eu conheço a história do Roberto Carlos, mano, eu sei que o cara é grande. Só que, mano, esse lance de ele ficar só exclusivinho da Rede Globo é uma coisa que, se for ver hoje, né, acho que talvez foi uma burrice, talvez, que ele fez, né? Porque, assim, tudo não é só dinheiro, né, mano? Agora o cara, quantas portas ele não deixou de ir, foram fechadas por causa disso. Que é praticamente como se tivesse vendido a alma pra Globo, né? Porque você não pode aparecer em outra rede, você não pode, sei lá, fazer, não sei se comercial. Acho que não, comercial não, né? Ele fez uns comerciais, né? Mas eu acho que, né, tipo, quantos anos ele tá lá na Globo? Uns 30 anos? Eu acho que desde que eu me conheço, eu tenho 37 anos. Mas é que cara, eu acho que de repente lá pra trás, é que a gente tá falando, tipo, com a visão que a gente tem de hoje, né? Mas lá atrás, assim, há bons anos atrás, esse especial da Rede Globo era o acontecimento, tá ligado? Então, assim, não tinha internet. Pelo artista que ele é, o tamanho que ele tem, de repente esse negócio pra ele é apenas um detalhe. Tipo assim, beleza, fechou portas, mas assim, depende, assim. Eu entendo que contratualmente ele fica impedido de fazer diversas coisas. É a liberdade, vamos lá. Sim, perdeu a liberdade. Isso que eu queria chegar no show. Mas é que, tipo assim, se for parar pra pensar, ele, tipo, a vida dele é essa, mano. Tipo assim, ele não precisa lançar também, coisa. eu acho que ele nunca foi... Ele já tá mais velho, já. Ele também nunca foi de... Por exemplo, você pega que nem eu discuti com um moleque do rap, que ele falou que era mais rua que eu. Falei, caralho, você chegou agora no mundo. Aí, chegou agora, velho. Nasceu o primeiro pentelho, né? Aí, pelo menos ele não falou mal do sistema, mal da TV. Roberto é o Roberto, mano. Você pega um monte de artista aí que falava do sistema, o bom de ficar velho é isso. Os caras falavam mal do sistema, hoje estão trabalhando no sistema. O Roberto, eu acho que ele tem esse lado assim, é igual o Mano falou. Pra ele, naquela época, era muito bom. E pra ele também não... Tava bom. Tá bom, assim. Que são opiniões de quem de fora, assim. E também vê aquela parada do filme do Tim Maia, né, mano? A parada do filme do Tim Maia lá. O Tim Maia... Puta, aquela cena é muito engraçada, né, mano? Em que ele foi pros Estados Unidos, né? Aí quando voltou, o Roberto Carlos tava bombado, né? Aí falou assim... Como assim, Roberto Carlos tá bombado, mano? Ele não tinha dinheiro pra comprar uma coxinha e um guaraná na esquina? Como assim ele tá estourado, mano? E dizem que os dois tretaram, né, mano? E o Tim Maia era bem louco também, né, velho? O Tim Maia era...
Mas o Tim Maia, eu acho o Tim Maia era o cara mais autêntico. Era o cara. Ele era aquilo. Ele era pique chorão, né, mano? É. Ele era aquilo e foda-se. Sim, até chorou, acho que até tinha algumas. Não, e ele falava na cara, mano. Teve uma entrevista que ele tava falando de maconha, mano. Na entrevista, assim, eu sou do THC, mano. Tipo, eu antigona, assim, eu falei, caramba, como pode, né, velho? Agora, o lance da casa, eu tô pra pesquisar. Será que é verdade que ele montou a casa no lugar errado? Construiu? Não sei, né, mano? Você sabe dessa fita? Mostra no filme, né, que ele... Dizem que é verdade. A polícia bateu lá e jogou a droga tudo fora. Dizem que é verdade, que ele construiu a casa no terreno do vizinho. Nossa, ele tá muito louco pra fazer isso, né, mano? Mas sei lá, eu acho que, mano, entre o Roberto e o Tim Maia, pra mim são dois grandes músicos. Então, isso que é legal de você ficar mais velho, é que você não fica muito assumindo lado. Você fica assim, não, mano, os dois é foda, os dois, cada um tem sua essência, seus defeitos, mas os dois são bons. Não preciso ficar, eu sou Tim Maia, eu sou Tim Roberto Carlos. Não, os dois é bom na sua essência e é da que eu hora. acho que, às Quem vezes, ganha é a gente que tem conteúdo legal pra às vezes escutar. a galera se pega muito que, tipo, o que eu escuto muito, né? Tá na hora de ele parar. Já deu, ele tá muito velho. Eu até entendo as pessoas que falam isso. Mas aí eu fico pensando, né? Essas pessoas que falam que já deu pra ele, que tá muito velho. Você vai deixar de fazer algo que você ama? Eu quero fazer até onde der a vida, velho. Eu sei que a gente precisa aprender a saber a hora de parar, né? Sim. Mas, cara, música é uma coisa tão legal. E pelo que eu vi ele nos bastidores assim, ele se arrepia até hoje, mano. Com as músicas. Você tava de marrom, mano? Hã? Você tava de marrom? Eu tava de azul. Azul. Mas o dia que eu fui na primeira reunião, o cara que cuida das paradas dele, né? O empresário dele é o Todd, se eu não me engano. Eles falou, nada de preto. Que eu tava com a camiseta preta na reunião. Tipo, era só pra galera que trabalha com ele. Mas o Roberto é um cara muito difícil chegar perto dele, assim, né? Eu tive Mano, e eu arrepiei, né, velho? Porque eu tenho um vinil dele, velho. Então, tipo, o Roberto vai chegar. Aí segurança já fala, não pega mais no celular. Bota o celular aí dentro do seu bolso aí. Tava eu e o Digão do Raimundos aqui, ó. Olhei pro Digão e digo, vixe, mano. Então quem trabalha com o Roberto é muito mais, tipo, militar mesmo. Tipo, não pode isso, não pode aquilo. Aí parou o carro. Aí você fala, mano, o homem vai entrar, velho. Mas nem eu sabia que eu era tão assim com ele. Tipo, de ficar. Falei, mano, o homem vai entrar, mano. Daqui a pouco abriu a porta, fechou a porta, você vê aquele mano vindo assim, ó, velho. Aí eu tava aqui, ó. O Digão tava aqui, ó, do Raimundos, ó. O Digão tava aqui, o Andrés ali, o Alex Capela ali, o Roberto entrou. Eu tava logo de frente pra porta, assim, ele entrou, ele colocou a mão na minha perna e falou, fala, vagabundo. Eu falei, não! Mano! Aí o Digão já levantou, abraçou ele, o Digão mostrando um monte de coisa de putaria pra ele no celular. Foi muito surreal, velho. Foi muito surreal. Aí no final, assim, ó, eu fazendo foto com o Digão, o Rogério Flauzino, com o Roberto, eu não sei quem com o Roberto, que ele não faz foto com muita gente, não. E não sei quem com o Roberto, não sei quem com o Roberto. Todo mundo fazendo foto com o Roberto, mas chegou uma hora que eu falei, aí, rapaziada, de boa. Ô, Roberto, venha. Aí eu fiz a minha foto com ele, puta que pariu. Mas foi de arrepiar, mano. Foi tipo uma experiência muito foda. De saber que o cara é humilde, mano. Aí você pensar, né? Você começou na fotografia, você nem imaginava que você ia fazer isso, velho. né? Tem umas paradas que eu não imaginava. O lance de conhecer o Chorão. Esse lance do Chorão, falar da música, mudar a letra, conhecer o Roberto Carlos, conhecer todos esses artistas, desde Fala Mansa, Mano, depois eu... Tem uma lista, se eu for falar de Conheceu artista. do Fala Mansa? O Tata é roqueirão, né, mano? Eles repostaram várias fotos que eu fiz deles, marcava Legal. eu. E, mano, eu conheci tanta gente assim que você falava, caramba, mano, como Deus é bom, velho. Tipo, mano, as vizinhas achavam que eu ia morrer com 17 anos, velho. Você ainda chega dentro dos 27? Não, teve pessoas que falavam que não ia dar em nada, mano. Sério, você não vai ser nada, mano. Você não gosta de nada, não arruma briga. Não se interessa por nada, a não ser música. Música e skate. Aí a fotografia eu agarrei e, mano, tipo, e a fotografia abriu cada lugar, mano. E é engraçado, né, que, tipo, a gente não sabe, né? Hoje a gente tá aqui batendo esse papo, por isso que eu falo que tudo você tem que saber se apresentar. Você não sabe quem é quem, velho.
quem pode levar o seu som, quem pode escutar, quem pode... E aí eu conheci uma mina, tipo, e eu sou de falar com todo mundo, vamos tomar um café, pá. E aí aconteceu tudo isso. E, velho, é surreal a vida. É o network, né? Tem alguma foto especial, assim? A que você mais... Nossa, essa foto é foda, tá ligado? Ah, mano. Ou uma foto especial, não sei. Tem Nando Reis. Uma que você... Nandinho. Tem Nando Reis. Mas Nando a Reis você que eu mais fiz. gosta? Não, a que eu mais gosto mesmo. Se é que tem, às vezes não, né? Às vezes... Não, tem. Hoje em dia, perguntar qual a banda que você mais gosta. Eu não sei, mas... Não, É tem difícil responder, né? Não é difícil. Tem foto que eu mais gosto, mas assim, não é só uma, não. Ou um especial, assim, você fala, puta, essa foto é... Tem Especial um pra projeto, caralho. né? Não é um projeto. Eu acho que a primeira foto que eu fiz, logo quando eu comprei a câmera, eu fui fazer uma escolinha no Tatuapé e eu sem conhecimento nenhum, assim, tinha feito o curso com essa moça aí, a Jo, e nesse curso a Jo me ensinou algumas coisas e eu fui fazer essa foto aí. Na época eu tinha cobrado, sei lá, R$100, velho. Tipo, nada a ver. Nem sabia cobrar. Vou fazer foto. Ganhar R$100 aqui, amanhã eu faço 100 ali, 100 aqui, 100 aqui. É, que não tem muita noção, né, velho? E aí, eu coloquei um monte de criança assim, era uma escola de criança, e as crianças estavam com o rosto pintado, e tipo assim, eu sou tão ansioso às vezes, que eu nem reparo nas coisas. Sabe quando você entra no automático, e aí eu, pá, junto as crianças aqui, peguei uma cadeira não, uma escada, eu subi, fiz a foto de cima assim, ó. Pá, cliquei, fui pra casa, dei as fotos pra mulher, editei de qualquer jeito. A mulher imprimiu, nem fiz contrato, várias fotos minhas de banner, tipo na escola gigante, mano. Falei, caraca, velho, nem eu sabia que a câmera tinha essa qualidade. Aí, beleza. O tempo se passou, eu fui pegar pra editar, que eu aperfeiçoei a edição. E aí editei, mano. Aí eu fui ver, tinha uma criança negra, tinha uma japonesa, tinha uma tal... Cada uma com o rosto pintado, com as mãos pintadas assim. Puta foto bonita, velho. E na hora que você pintou, você nem... E não, na hora que eu Você tá cliquei... preocupado com o serviço que você nem prestou atenção, né? Na hora eu nem pensei em luz, nem pensei em nada. Sabe quando você vai, tipo, no automático? Mas automático burro, porque, tipo, um bom fotógrafo hoje, você vai olhar a luz, você vai olhar... Eu quero uma sombra aqui. Não, só pá. Aí ficou legal pra caramba. E tem uma que eu fiz do moleque, que fez aniversário, tá com 2 anos, que ele queria passar da idade de 17 para 18, e ele queria algo tipo de... Ele saindo do lado ingênuo pro lado mais... E ele queria fazer uma parada de anjo. E essa foto aqui, depois eu até mando pra vocês colocarem aí, passa pro lado. Eu acho que dá pra colocar na câmera ali. Deixa eu ver. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Dá pra ver aqui. Então... Tem muita foto com artista, mas eu faço muito trabalho sensual também. Então, Então você faz uns OnlyFans pras minas, uns trampos. eu faço, e aí fiz bastante ensaio sensual também. E tem muito trabalho que não é de artista, que nem o Gustavo Urbano. Mano, é um cara que eu sempre faço foto. Toda hora eu quero inventar algum projeto, alguma coisa, eu chamo o Gustavo, faço foto dele. Mano, que ele sai bem em todas as fotos, velho, filha da puta. Ele é fotogênico. A minha mãe fala, ele não é tão bonito, mas ele sai bem na foto. Oh, caramba, mãe, é mesmo, também acho. Mas tem isso, cara, da foto. E essa Jo, quando eu fiz o curso, e ela falou pra mim, tipo, a fotografia vai abrir portas que você jamais vai imaginar. E aí ela contando que ela fotografou o Bezerra antes de morrer. Eu sou muito fã do Bezerra da Silva. E aí mano, por isso que eu falo, cara, eu fui tão meio leigo na vida, tão meio burro, vamos falar assim, que demora para as coisas encaixar e a gente aprender certas coisas. E eu não tinha conhecimento, eu comecei, o tempo vai fazendo, né? Você quer aprender mais. E ela falou tanta coisa ali que, tipo, na hora eu, tá bom. Aí você começa a refletir, aí você vai vendo. Desde quando eu comecei com a banda, só falava as neuras e as merda. Acho que cada um tem o seu tempo Você vai aprendendo, cara. De aprender as coisas, né? De amadurecer, né? E é nessa que eu falo que o universo, eu acredito muito em Deus, né? Então, pra quem não acredita em Deus, tem o universo também, que é o segundo Deus que eu acredito. Você também é da galera da lei da atração? Não, nisso não, mas eu acredito muito
em Deus, assim, energia. em energia, algo. Se você falar coisa boa, se você pensar coisa boa, tipo, eu acredito muito nisso, assim. Você acha que a fotografia muda a sua vida, mano? Eu acho. A fotografia, ela me deu, por exemplo, Ela te inseriu muito na música, né? Se for ver, né? Também. Talvez ela te levou Também. a lugares que talvez, pelo menos por enquanto, a música ainda não Sim. te proporcionou. E isso é muito legal. E eu pedia muito pra Deus, assim, nas minhas rezas, né? Porque, mano, eu sempre gostei de banda. Eu quero ver minha banda no palco, eu queria viver da música. E eu sempre fui meio fanático por isso. Sim. E aí eu falava, mano, eu quero algo que me faça sentir bem, um trabalho que eu levante, porque assim, meu, todos os trabalhos que eu ia de peão, tapeceiro, ajudante geral, enxelagem, mano, eu sempre fiz o meu melhor, velho. Sempre tive isso, faça o seu melhor, faça o seu melhor. E eu falei, mano, se eu arrumar um outro trampo que eu goste, mano, eu vou me dedicar. E aí foi a fotografia, mano. Por isso que falam, né? Que, tipo, os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos, tá ligado? Talvez se, às vezes, o seu sonho era ser um cara da banda, tipo, de virar, mas ele tinha um plano muito maior pra você, Sim. que era nessa fotografia, que talvez te levou, porra, será que com banda você ia chegar no Roberto Carlos, por É, exemplo? e a tá ligado? atmosfera da música. É, tipo, e você não pegou só aquele nicho do que você toca, você pegou Nossa, o peguei uma porra, pá de chegar gente. no Roberto Carlos, na moral, não é qualquer um que chega, Pegamos. velho. Tanto que você falou que as tiazinhas lá quase Ah. queria te beijar lá, porque Ô. você encostou no cara, velho. Outro cara que eu acho muito foda, que eu peguei também em fotografia, é o Zé Ramalho, mano. É armário, mas Ramalho. Mas tem umas coisas que a gente vai entender depois. Por exemplo, em 2007, voltando lá atrás, quando eu era meio tapadão, que eu briguei no Barracuda falando de política, que a banda foi desclassificada. Mano, aquele festival da 89 me frustrou, velho, de um jeito. E aí, em 2007, tudo isso aconteceu, tal, pá, eu tava meio... A desiludido. banda também acabando, o Revestrez. Aí eu virei o Revestrez e eu lancei um álbum solo. Chama Incompleto. Ele tem elementos de pandeiro, violoncelo, trombone. Eu fiz uns trechos de trombone, que eu arrisco alguma coisa. Sax. E aí eu fiz um bagulho totalmente diferente. Batucada. Lancei um bagulho que eu gosto. Tal. Legal. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Aí eu falei, pô, mano, mas meu negócio é rock, mano. Eu lancei esse bagulho na internet, tem um álbum lá completo. Mas meu bagulho é rock, mano. Preciso voltar a tocar e tal. Aí trocando ideia com os caras, vamos montar um ressalva, montar uma banda, não era o ressalva na época, não tinha nome. Vamos montar uma banda, só pra falar, chegar nesse assunto que você falou, que como é a vida e como Deus é bom, né? E aí montei o ressalva em 2016. Em 2017 a gente ganhou o festival da 89 e o som tocou na rádio não uma, duas músicas. 10 anos se fazia que eu tinha perdido o primeiro festival. Caralho. Não é muito louco, velho? É aquela coisa, né? Às vezes, tipo, acontecem situações que a gente, no momento, ali, a gente não entende, né? A gente fala, porra, por que isso aconteceu comigo? Só que aí o tempo vai... Aí você chega no lugar e você fala, porra, graças a Deus aconteceu aquilo pra eu poder chegar aqui. E aí um camarada, que é do rock miliano, ele é doido. Ele não faz nada por mal, mas ele fala a real. Tá, mano, você chegou na 89 e daí? Grande bosta, velho. Não, ele falou isso pra mim, mas eu entendo o que ele quis dizer. Isso não vai mudar a tua vida, irmão. Você pode mais. Mas tem certas coisas que a gente precisa, né, tirar. Tipo, mano, eu tirei esse peso de... Eu falei, mano, eu queria muito aquele... Mas também a gente tava concorrendo naquela época, mano. Nossa, eu cantava mal demais, a banda era ruim. E queria concorrer com uns caras muito top. Não dava. E aí, tipo, pra chegar do que você falou, como é o universo, como é Deus, mano. E aí depois eu consegui realizar esse sonho ainda melhor ainda. Porque naquela época eu não ia pra rádio o som. E aí só de entrar ali, você dá entrevista, saber que todos os caras que você curte deu entrevista ali, você entra ali na salinha do Café da 89, tem Chorão escrito ali, Badawi, tem, sei lá, mano, todos os gringos que vieram, que assinaram lá. Aí você fala, mano, caralho, chegou aqui, mano. Então, tem uns bagulho que não tem explicação. E você pensa, porra, pra gente, que é dos anos 90 ali e tal, porra, 89, né, mano? Tipo, 89, né, mano? Assim, hoje, porque a rádio já não é mais que é como era antes, mas, pô, pra gente que é daquela época, fala, pô, você lembra o que era 89 pra gente na época? Cara, eu acho que aliada é que depois vieram outras rádios e tal, mas se popularizaram, mas assim, se for ver pra molecada, assim, adolescente, que curtia rock, cara, a gente era absorvido pela MTV 89, tá ligado? Tipo, era isso.
89. Porra, E mano. a mix de quebradinha, né? É, a Mix ali, a gente escutava, é aquela coisa, escutava, mas não falava que escutava, né? É, a Mix tinha o show da Mix, que Eita. às vezes era... Você foi lá no Woodstock, lá no Serete? Nossa, eu Você tava tava lá. nesse? E aí, No mano? Conta Serete pra lá do gente aí, Raimundos. Ah, eu era novo, né? Eu era novo. Nessa época aí eu nem bebia nada, eu era bem novo, né? E, mano... O que cê é você louco. lembra desse rolê, mano? O que eu lembro que foi, mano, selvageria. Mano, lotaram... Aquilo lá lotou. Foi que ano esse show? Tinha... 90 Tinha... 99? 97, 98, sei lá. É, 97, 98. Se não for 96, hein? Ó, tinha J Quest, né? Que não era J Quest, né? É, que eles mudaram. Mudaram, era J Quest. Quando era Johnny Quest? Era alguma coisa assim. Ah, foda-se. É, não, era alguma coisa assim. Era Johnny Era, Quest, né? era alguma Aí, por coisa causa assim. do nome do É. personagem, eles tiveram que... E aí, Charlie Brown, mano. Planet Ramp, Raimundos. Tijuana. Tijuana. Meu Deus, você nunca mais aconteceu. Cara, e eu era ingênuo nessa época. Ó, né? o show da Mix do Serete foi em 2000, pelo que eu vi aqui. Não. É, É? é. É que teve vários, mas esse do Serete foi em Foi o 2000. último, né? Foi o último do Serete. Eu Não, acho então que nós sim. estamos viajando. Não foi tão antigo, não, esse da Mix. Se ele tá vendo lá. Não, eu tô é aquele que derrubaram, destruíram todo o Tatuapé Não, lá, não. levantaram Foram 2 dias. banca de jornal, Foram 2 dias, quebraram 25. padaria. É, O Serete, exatamente. depois desse show nunca mais fez nenhum evento Nunca musical. mais. no Foi Serete. 25 e 26 de novembro de 2000. É que foi o do, acho que era sábado e domingo, se eu não me engano, domingo Não. que foi a Vocês estão confundindo. Teve o do Serete e teve o da Mix lá no estacionamento do AMB. Não, mas esse eu foi tô falando antes. que foi o que quebrou tudo. Não, foi o dois do Da Serete. Mix, Serete. o da Mix também. Não, foi o da Mix. Foi da Não, Mix. tem- No Serete. É porque Os dois assim, quebraram tudo. teve Não, o do primeiro- Barro. Qual que é o do Barro? Do É o Barro do Serete. Então, é exatamente, isso que eu esse é tô do falando. Barro. Ah, agora Esse foi de exatamente. Eu tava Mas Foi 2000. Foi dois shows, caralho. Porque foi. Não, Eu lembro tudo da bem. Mix também que teve lá, na hora que o Capital Inicial começou a tocar Que País é Esse, os caras queimaram tudo lá, os Não, banheiros. sim, mas o famoso do Então, Serete é esse que eu tô falando. Então, do então Barro. é que. O desse da Mix foi de 2001. O que teve quebra-pau lá que Eu acho queimaram que não, tudo. É porque desse pelo que eu me ingresso lembre, aqui, ó. o do Serete, se eu não me engano, Eu eu tinha, acho que mas foi não o fui. terceiro, tá ligado? Foi esse aqui, ó. Não sei se você lembra, mano. Mas era esse aqui, ó. Eu fui no do Serete, eu morava ali, né? Foi esse aqui. É ó. isso aí mesmo. Que você Porque- ia lá na Gazeta, lá trocava era- por um brinquedo, o- você é, trocava é. por... Aí, ó, O- Serete. ó. O primeiro show da Mix rolou de boa, que foi lá no bagulho do AMB. Acho que rolou o segundo show, deu merda, aí fizeram no Serete, aí foi o Woodstock. E aí depois foi tudo pro Pacaembu, né? Antigo É. Pacaembu. Ah, Sim. tá. Esse aqui é de 2000, né? Foi esse aí mesmo, mano. Puta, Capital Inicial, Charlie Brown, Planet Ramp, Tijuana. 25 e 26 de novembro de 2000. Tribo de Já. Tinha o Planet? Tinha. Nossa senhora. Nunca Mano, mais, hein, um bagulho desse. nunca irmão. mais, olha isso. Isso aí era nosso Vans Warped de Tour. É, E pensa, e foi uma época, né, velho? Foi uma época que você ligava a rádio. Depois aí- disso, Cássia Eller. depois de Cassia Eller. Mano, não, tô falando assim, você colocava na rádio Planet Ramp. Você colocava na rádio, tipo, mano. Fala aí o que você ia falar. E aí? Não, como que foi lá? Você Foi você lembra loucura, lembro, loucura, mano. Maconha pra todo lado, Barro voando. barro voando, o show comendo solto. Doideira. Aí eu lembro de uma cena só. O Rogério Flauzino chega pra galera assim. Como que é? É hora não sei o que lá, o planeta dos macacos pra galera, assim, ó. Mas, tipo, na vibe, não, sem preconceito. Que aquela época era assim mesmo. Mano, a galera jogando barro nele, ele rolando. Mano, foi o show da vida, assim, tipo, pra gente que gosta de rock. Foi Tipo, estoque nacional, isso aí. mas assim, a pancadaria, deu pancadaria, deu roubo, deu um monte de coisa. Mas como a gente tinha que ser roubado, a gente era pobre demais, velho. Os caras iam roubar meu chinelo. Morava ali perto também, né, mano? Morava Ô. ali perto. Você podia ir de chinelo no Serete, nesse show. Aí no Pacaembu a coisa ficou mais séria, né, velho? Quando você trocava por alimento e... Sim. Eu lembro que eu ia aquele da Mix de 2001, que teve o quebra-pau lá também, que se trocava um brinquedo. Aí eu sei que eu não consegui nesse, mas aí teve um outro, que era da 89, que era uma lata de leite em pó. Aí nesse foi Raimundos, foi CPM, a primeira vez que eu vi o CPM ao vivo. Ira, Skank. Acho que era esses 4 que tocou. Assim, mas, mano, no estacionamento não é no mesmo lance. Mano, vazio. Porque tinha dado tanta BO lá do negócio que ninguém quis ir mais.
Agora, Assustou, né? Aí eu fui embora do Ira, tocou Raimundo, os últimos foram, tocou primeiro o CPM, que eu falei, caralho, mano, que da hora, os caras tocam rápido, né, mano, tipo, as músicas é rápida, né, aí tocou o Skank, show do Skank, mano, Skank é foda, cara, Skank é muito bom, e tocou o Skank, aí depois tocou o Raimundos e finalmente, no final tocou o Ira. Assim, mas tava bem vazio, assim, comparado ao show da Mix, tava, tipo, dava pra você sentir a mesma pessoa várias vezes, tá ligado? caraca. E a banda, velho? A nova que você montou? Então, a Ressalva, Ressalva. 2016, né? Montamos um camarada, né? Aquela velha história. Começa com um camarada, termina todo mundo brigado. Montar a banda é isso. Se quer perder amigo, monta a banda aí, rapaziada. É isso. Aí montamos a banda, começamos a fazer as músicas em casa lá. Os caras colavam o Rogério e o Pedro. O Rogério é o guitarra até hoje. Mas o Rogério já saiu da banda, eu já saí da banda, já voltou pra banda. E o Rogério colava em casa com o Pedro, nós fazíamos as músicas tomando café, fazendo café e fazendo as músicas do Ressalva. E aí, a Ressalva não tinha nome, né? Esse é o logo da Ressalva, ó. E eu falei, vamos... Eu sempre tive as ideias de escrever e ideias pra nome, todas as bandas que eu passei, eu falei, mano, vamos pôr Ressalva. Mas, cara, por que Ressalva? Eu falei, porque é uma proposta que eu quis montar a banda com os caras era mudar, fazer algo diferente de nossas vidas. Então, uma ressalva seria uma ressalva de nossas vidas. Tudo Boa. diferente. Eu cantei mal pra caramba esses anos todos. Fiz um monte de coisa ruim. Vamos tentar fazer algo que a gente deixa a cereja aqui pra galera falar, mano, esses caras passaram aqui, mano. Aí esse intuito do começo foi legal. Aí saiu as 3 músicas Combustível, saiu Escute a Voz e Essa Noite. Essa noite eu escutei, tava conversando com você lá fora, essa eu acho muito foda, eu achei muito boa. Não, ela é boa essa música. A do Bonnie Clyde. Eu só acho que essa noite a gente, como a gente ganhou o Festival da 89 e esse lance de brigas com a banda, acabou nesse processo de a banda brigar e a gente não saber trabalhar direito. Então acho que faltou constância ali, uma parada de não ser tão infantil. Mano, eu escutei, cara, é muito foda, mano, e é muito bem gravado, mano, é banda grande, mano, é som de banda grande. Então, Você escutou? O Crio dos... O que você falou pra mim, querido? Ele falou Não, que ia jogar os mano. equipamentos dele fora, depois que Quando eu vi. eu vi, acho que Combustível, mano, tem um Combustível. solo Aquele solo lá. irado pra Aquele caralho. solo é foda. Aí eu vi o solo, eu falei pro momento, mano, quando a gente ouve os guitarristas assim, dá vontade de vender todo o equipamento, tá ligado? Pô, tomar no cu, ó, velho. e a Ressalva ela tem uma parada. Mano, é muito louco isso da música. Falar pra vocês. E a gente tava escrevendo em casa e eu falei assim: vai ser uma ressalva nossa. Ele citou a Combustível. E eu falei: mano, vou tentar fazer uma letra que seja pra impulsionar a galera e tanto pra gente, que sirva pra gente. Então a ressalva ela fala muito da gente, assim, do Pedro, que era o baixista na época, agora entrou o Gustavo Urbano, do Rogerinho e eu. Então a ressalva ela fala qual é seu combustível, do que você tem sede e o que te faz feliz. Tipo, é pra nós mesmo isso. Tipo, eu tava perguntando pra gente. E aí ela tem uma parte que fala lá, quando a vida te der uma rasteira, ela quer te ensinar a voar. Então, eu escrevi tipo pra gente, aí quando nós lançamos essa música assim, tipo, uma galera se identificando, que tipo, com um problema que teve na perna, com um problema que tá passando, tipo, sabe aquela música de fezinha assim, Sim. tipo... Aí eu falei, porra, que legal, mano, o lance da música. E a Escute a Voz pra mim é muito marcante também. Ele gostou dessa noite, mas a Escute a Voz é uma letra antiga. Eu escrevi essa letra quando meu pai foi embora de casa. Que eu falei no começo aqui do podcast. Quando eu tinha 15 para 16, meu pai foi embora. A gente começou a passar vários perreios nos negócios. E eu escrevi essa letra pro meu pai. E eu fiz essa música pra ele, mas eu nunca falei pra ele, porque eu fiquei, se eu não me engano, eu sou mal de cabeça, uns 18 ou 19 anos sem falar com meu pai. Quando ele foi embora. E aí, quando o Ressalva surgiu, eu trouxe essa letra pro Ressalva. Os caras acharam que eu tinha escrevido. Não, aí todo mundo escuta essa música e acha que é tipo pra uma mina, é pra alguma coisa assim. Mas não, a música foi pro meu pai. E aí, como que é a vida? Escute a Voz foi pra rádio,
Foi a segunda música aí pra rádio. Eu falei lá na rádio, falei mais ou menos, meio marrento, meio tímido de falar, não falei a real, né, que era pro meu pai. E aí meu pai nessa voltou, depois de todos esses anos, antes voltou com câncer. Então, tipo, eu esperava algo dele e nós não se desculpamos tal, e o que aconteceu? Foi tudo muito rápido, velho. E eu falava, sempre falei, né, pô, queria tanto que meu pai soubesse que é pra ele e tal. E nessa ele ficava me mandando bom dia, bom dia, bom dia. Ô, vem aí, vou aí em casa, tal, vem aqui, não sei o quê, vou. No dia que ele falou que ia, eu falei pra minha mina, ele vai morrer. Aí ele passou mal, tipo, tudo muito rápido, aí chegou no hospital, ele tava meio que sedado, aí a médica falou, olha, ele tá lúcido, pode falar com ele que ele escuta, mano. Foi a última vez que conseguiram falar com ele, fui eu, mano. Tipo... E ele falou pra minha irmã que ia me pedir perdão, tá ligado? Era um bagulho que nós tava... E aí, quando eu entrei lá, ele tava lá, porra, mano. Aí eu falei no ouvido dele, ô pai, te perdoo de tudo que você fez, eu sei... Tá perdoado você também, mano. Ele pulava os bagulho, apitava. E aí, tipo, consegui falar pra ele da letra, do bagulho e tal. E meu pai partiu, mano. Foi muito louco. E isso é muito marcante pra mim do Ressalva. De lá na rádio eu, pô, também cheio de mágoa também, que eu falei do lance com meu pai, mas não expliquei especificamente, né? Também tava cheio de mágoa também, não tiro essa razão minha também, que eu tenho direito de estar magoado. Mas foi bem louco, velho. Foi bem louco, tipo, foi um bagulho que tive esse encontro, pena que não deu pra ele falar que eu comigo, mas eu falei, ele escutou, pulava assim, brother, eu chorava e tá recente que meu pai morreu já. E foi muito foda, velho, esse lance dessa música com Ressalva, de ser com Ressalva. Da hora, Ele né? paralisou assim. Eu sou bem emocionante. Emotivo. E aí quando você escute a voz, você lembra disso, aí você vai... Eu vou escutar ela com outros ouvidos. É da hora, mano. Cara, a gente tava mudando, né? Tirando esse assunto. Mas você tá bem? Referente Tô. a isso? Pô, graças a Deus, que é o que é Faz quanto tempo importante isso? também. Meu pai vai pra 1 ano e meio que ele morreu. Cara, recente pra caralho, então. Que bom que você tá bem, velho. Isso é muito Não, tô importante bem. também, tá ligado? Eu fiquei mal no começo porque... O que acontece? A gente que é meio casca grossa. A gente é muito valentão, né, mano? A gente, às vezes, é tão fácil resolver as coisas. Tanto do lado dele quanto do meu, a gente evitou tanto de sentar e... Então, demorou muito isso. Então, hoje em dia, por isso que eu te falo, eu sou bem mais resolvido. Tipo, se tiver algo contigo, desculpa aí, mano, chega aí. Sem problema nenhum, velho. O lance é esse, né, velho? Acho que guardar mal, a gente vai ficando mais velho, vai entendendo isso depois de velho, né? E porque às vezes a gente não tem tempo, né, brother? O lance é o grande lance é o tempo, tá ligado? Cara, mudando de assunto um pouco, vamos. A gente tava aqui em off, tava vendo. Voltando verdade. um pouco pro Charlie Brown, um pouco, que é uma, porra, a gente gosta demais. A gente tava vendo uns plágio aí meio maluco que eu nunca vi na internet. Então, aí E você o vai Heber saber... Stress achou Achou aí o- não. Mas você vai saber me falar se é plágio ou não. Porque dizem que você pode Vamos falar usar... influência, então? você pode usar... são 4 compassos ainda, é isso que existe? É o Querido que manja, são 4? São 4, se eu não me engano. Manjo não, irmão. Não, eu acho que são 4 compassos, se eu não me Mas engano. isso não é pro sample? Que pode? Não, acho que na música. Sempre falavam isso na música. Tem Na que dar música um eu não sabia, Google. não, tem que mas dar um eu sei Google. que no Dá um sample Google aí. que eu dou- você tem um limite de tempo lá, né? Pra você pegar o trecho de uma música e samplear e, sei lá. Mas orgânico eu não sabia. Pô, legal isso, não sabia. Não, eles falam que é 4 compassos. Eles falam. Eu tenho isso na minha cabeça. Da onde eu tirei, eu não sei. Uhum. E, cara, você mostrou uma que... Tem Como do- chama a do música Axe. lá, caralho? Tem do Guns, tem... Não, eu quero do... Pô, vou falar do Charlie Brown. Eu gosto Hoje- daquela é, do... Hoje eu acordei feliz? Isso. Hoje eu acordei feliz? Tá, mas você vai falar porque eu sou mal de inglês. Ah, puta, será que vai dar... Copyright? Vai dar copyright, será? Não, mano? o comecinho não, é um trechinho. A gente pode colocar, sei lá, acho que até 6 segundos, se eu não me engano. É, isso aí. Tá, então põe a introdução aí do... Tá, mas do, olha, da...
Da original primeiro ou do cover? Não, do primeiro do- original, da A banda original. original. Aí você me fudeu. É um covers, né? Da influência ou do Charlie Brown? Da influência, põe da influência primeiro. Põe aquela do... Hoje Da eu acordei influência? feliz. Hoje eu acordei feliz. Não, põe a do Charlie Brown, então. Não, Só... a primeira é a do Jack lá, do Black. Tá. Black Train Então Jack. Tá, vou pôr, hein? Cara, essa é absurda, mano. Mano, Pronto. quem Quem quiser, põe o álbum aí e os caras escutam. essa... Hoje eu acordei feliz. Esse é o nome da música mesmo? É, Ou eu acordei feliz. Agora Sexo hoje, é bom, o resto é negócio, né? hoje acordei feliz. Mano, isso é absurdo, velho. Os caras. Hoje acordei feliz. E essa eu nunca tinha visto, mano. E É. tem a do... Qual que teve outra que você mostrou pra gente também? Ah, teve uma vez que, sabe, tem aquela também do... Como que é ela do Reweed lá, ô Crudão? Seaweed, perdão. Crush Us All. Que é Essa do... eu quero que Essa eu não você. sabia. Não, depois eu quero anotar, porque eu quero pôr. Que é Lugar ao Sol, tá ligado? A introdução é a mesma, mano. Aí um dia o Marcão, né, ele lembra que ele começou a fazer uns vídeos tocando as músicas e tal, pá? Aí um dia ele postou no Instagram, eu comentei lá. Essa aí você teve influência lá do Reweed e tal. Seaweed, perdão. Do Seaweed e tal. Ele, não, nem conheço essa banda aí. Ah, Vou mostrar esse som aqui, ó. Não é esse. ah, não, eu tenho aqui, eu não, tenho. não é esse, Mas não é eu tenho esse. aqui, ó. Se liga, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui mesmo, ó. Se liga, ó. Ah, tá. Tem. Sim. Puta, cara, e é muito louco isso, né, mano? Mano, mas ó, se você parar pra ver, tem uma coisa que ninguém assume. E qual que é o nome da banda, rapidinho? A do Hoje Eu Acordei Feliz? Calma aí. Pra galera procurar aí depois. Fala você, porque. Acho que é Black Train Jack, não é isso? Black Train Jack, a música é Leapfrog. Tem uma coisa que ninguém assume, né, cara? É igual você pega os roqueiros no Brasil, eles falam que não foi sem querer, a gente nem queria ser uma banda de sucesso. O próprio Chorão falava às vezes isso. Eu só queria ter uma banda pra trocar em pista de skate. Mas aí você pega pra ver a biografia da mina dele, de outras pessoas, você pega que não foi isso. Teve corre, mas é que há uma cultura de se falar que você não queria, sabe? Não teve pretensão. Existe muito isso no rock. Não teve pretensão. Fiz esse som aqui, ó, sem pretensão. Igual a meu guitarra fez essa noite e falou, ó, toma essa merda aí que eu fiz, que você queria um som, um hit. Eu fiz isso aqui, eu ia pro lixo. O meu guitarra falou isso. Aí saiu a música essa noite. Mas existe muito esse glamour, né, de falar que não teve pretensão. Então eu acho que os caras dessa época não tinham internet e eles não sabiam que ia chegar isso pra galera. Porque assim, seria tão legal falar, a gente pegou a influência. E é muito louco como que isso chegou na mão dos caras, né, mano? Que eu nessa banda eu nunca ouvi falar, velho. Mas é que, mano, pera lá, né? Os caras, assim. Não, mano. pera lá, mano. Apesar que essa música, Não. os caras já tinham viajado pra fora. já tava mais. De 93, não. Não. Não, a essa música sim, do Charlie essa sim. Brown, né? Eles já Não. estavam, já viajavam pra fora, já estavam, tipo, bem estabelecidos, então era mais fácil eles conhecer essas bandas, né, viajando e tal, né? Mas, por exemplo, que nem essa daí do Hoje Acordei Feliz, é um álbum de 93. 93, o Charlie Brown tava surgindo, né? Não, sim, mas esse álbum do Charlie Brown, ele é de, sei lá, vamos colocar, chutando, tá? 2003, sei lá, 2004, A Bala na Sua Fábrica. 2001. 2001. Então, eu digo assim, nessa época eles já estavam com grana e podia viajar pra fora. Então, quando você viaja pra fora, mesmo que você não tenha internet, pô, é muito mais fácil você conseguir consumir coisas que hoje a gente consegue Os por caras causa vão da numa loja de internet. disco lá, mano. Tipo, vai lá na loja Então, de disco, você vê umas tal- novidades lá, uns hardcore, você fala, opa, esse riffzinho aqui, se eu Não, botar aqui, ninguém vai ver. E o problema também é que tem aquilo também. Mesmo sem viajar, cara. Se você pegasse o Pelado, se pegasse o Marcão e o Thiago, são totalmente gostos. O Thiago e o Marcão ainda se conversam nos gostos. Mas você pega o Pelado, o Champião e o Chorão,
É surreal. Então, esses caras, é o que eu estou te falando, é o que a gente faz hoje que a galera não faz. Quem lê hoje em dia? Quem escuta álbum? Os caras escutavam muita coisa, velho. Não foi por acaso. Ai, deu sorte. Ai, teve gravadora. Não, velho. Os caras Os caras batalharam pra isso. escutaram muita coisa, velho. Pra você poder fazer algo, você tem que escutar muita coisa, velho. Eu acho que, assim, a bagagem musical dos caras, além de ser ótimos músicos, que a gente já sabe, mano, é uma puta bagagem, velho. Esses caras conheciam coisas, por exemplo, o Pelado, eu tava vendo que tem também a do Proibida Pra Mim. O Pelado escutava muito ska, mano. Então tem muita coisa de ska, tem umas coisas que você fala, mano, eles tiraram influência daqui. Tem um som, velho, você vai rir agora. Tem aquela música do álbum que eu falei que eu amo, lá, o Preço Curto, Prazo Longo, Cruzei uma Doida. Cruzei uma doida, vestida até o palco. Se liga isso aqui. Nossa, velho. Caralho. Aí, ó, quer ver o álbum? Que banda que é Eu vou essa? te falar, eu Mostra aí que eu eu escutei esse álbum também, velho. Cara aí, tô mó tiozão. De 95, brother. Cara, do Psycho Mico, mano. Lost My Brain. Você escuta esse álbum aí você fala, mano, é surreal. Olha aqui o que os caras escutavam, mano. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Aí, tipo, mano, você tem noção a bagagem musical desses caras? É igual assim, você quer ser fotógrafo? Que nem todo mundo falou, como que eu faço pra ser fotógrafo igual você? Você gosta de ver filme? Você gosta de ver novela? Mano, quem gosta de fotografar tem que ver filme e novela, mano. Tem que ver muito filme. Tem alguma série que você pira na fotografia, assim? Ou um filme especial que você fala, nossa, eu essa gosto fotografia desse Como filme. chama lá do professor? Pra mim é a melhor, velho. O Dolittle? Não, que ele faz droga. Ah, o Breaking Bad. Breaking né? Bad. Realmente a fotografia. Essa pra mim, cara. Quando você falou, eu já pensei no Breaking Bad, acredito. Por isso que eu te perguntei. Essa pra mim. Tanto que eu nem perguntei filme, perguntei série. As fotos Pra ver, ali. pra ver se você ia falar o... Então, aí você que era. pega pra ver. E aí, tipo, o que você acha disso? É plágio? O que você acha O quê? Do Breaking Bad? do Charlie Brown? Cara, assim, eu quero entender, eu quero acreditar que foi uma influência, que às vezes você ouve ali, você cria um riff próximo, mas essa agora que você mostrou do Cruzei uma Doida e da outra, Eu Já Acordei Feliz. Mas aí, Tá, sabe o que me ali deixa pé? Ali é... Eu vou te contar uma que me deixa pé. Por que o Charlie Brown, então, quis processar o Linkin Park? Porque falou que o Linkin Park pegou aquela música deles. Não lembro disso. Tem uma música do Linkin Park que é... Cara, tem uma do Linkin Park, mano. Caralho, Dun, 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 dun. Como que é aquela do Charlie Brown? O Coro Vai Comer? Canta um trechinho do Coro Vai Comer. Meu, você não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie acho que Brown. Essa daí. Essa daí do Linkin Park. Sério? Foi depois. É parecida, mas, mano, acho que não dá pra... Então, aí os caras ficaram pé. Caralho, mano. Os caras Não ficaram sabia disso, pé. não. Ficaram pé com isso aí. Olha que fita esse Ficaram aí, pé. velho. Caralho. Então, é aquilo que eu te falo, mano. Os caras falam umas coisas, aí agem de outro jeito. Tem aquela do Zóio de Lula também, você já ouviu? Tem. Também, Nossa, do Zóio de Lula, quando o cara mostrou, eu falei, mano. Tem uma porrada, mano. É que assim, eu parei de ficar vendo isso. Senão... Fica louco. Não, ficar doido, cara. Eu parei porque tem hora que você fala assim, cara, deixa eu achar que o mundo é um morango. O cara entrou ali e ele fez a composição. Deixa eu continuar na Matrix. Não, tem uma que o Gustavo Urbano me mostrou, eu acho que foi do Led Zeppelin, que pegou o nosso baião aqui. E aquela música famosa lá, ele só mudou o tempo. Ah, o do Black Sabbath lá. O Black Sabbath. O Black Sabbath que ele copiou a... Como que é a Vanucci lá? Puta, mãe do Vanucci, mano. Putz, Essa aí eu não sei também. É. Puta, Eu mano. quero te mostrar do Ring, lá daquela... Você achou essa do Ring, mano? Eu preciso procurar, mas aí tem o time da música exato. Se eu procurar aqui, a gente vai levar uns 5... Mostra depois eu mostro, terminar aqui. Do Black Sabbath, Mas mano. tem a do Ring lá, que é aquela cantora, Sou Quem Eu Sou, do Charlie Brown. Aquela que foi cantar o hino nacional lá, cantou tudo torto lá. Isso, da Vanusa, mano. Black Sabbath, Black Blood Mas, Sabbath, né? tem várias. Você sabia que do Roberto Carlos tem um monte?
que ele meio que... Tem um monte. Se for ver, a maioria das músicas da Jovem Guarda eram versões, né? Do que rolava lá fora, assim. Caralho. Tem um monte de versão do Elvis que o Roberto canta. Então, mais a do Charlie Brown, eu acho que pega mais na nossa ferida, porque a gente cresceu vendo essas guitarras falando, mano, olha esse Marcão, mano. Mano, olha esse Thiago, velho. Qual que você acha melhor, assim? Ou que você curte mais, o Marcão ou o Thiago na guitarra? Eu gosto muito do Thiago, velho. Eu já sou mais Team Marcão, assim. Eu gosto muito. Acho que o Marcão, assim, na minha visão, né? Eu acho que o Thiago, ele é mais do metal. E o Marcão, ele é mais reggae, ska, mais essa parada, assim. Mas eu acho que os dois se completam, né? Não, na banda, o que assim, falta em um tem tem outro. outro. Isso que é o legal, né? A junção dos dois, assim, é absurdo. Eu acho que, tipo assim, com o Thiago e Marcão, a gente não precisa ter que escolher um. Por exemplo, qualquer um que tiver, tá ótimo. Sou fã dos dois. Diferente com o Heitor e com o Champs. Por exemplo, com o Heitor eu já consigo escolher o campeão. Eu consigo escolher o meu. Sério, Essa é da Vanusa, né? Samba Bloody Saba. Agora você pega a do Black Sabbath, mano. Mano. Tem outra também. Tem uma com um baião nosso, famoso. O Gustavo me mandou, mano. Quase caí pra trás. Eu falei, mano, para com isso. O mundo tá acabando, velho. Caralho. Mas, velho... Cara, vamos fazer uma dessa também, querido? Lá no 4108? Bora. Pegar Tem... Aqui, ó. Ó, Caralho, mano. tudo se copia, irmão. Eu acho que só falta ter a humildade de falar é que é do Charlie Brown, não sei, é muita coisa. Mano, eu sou fã do Charlie Brown, mas depois da internet, mano, é muita coisa, né, velho? Então, Tipo, não é um som só, mano. Não é um caso isolado. Tipo, mano. beleza. Que até às vezes você pode até falar, mano, de repente foi uma coincidência musical e tal. Mas tantas coincidências musicais assim é... É que... Mas é que, mano, é aquilo. No final das contas, não tira o mérito do que foi o Charlie Ah, Brown. Não vamos deixar de amar o Charlie Brown por causa disso, né? Exato. E uma, se não deu processo até hoje, Sim. porque assim, a gravadora é a primeira a correr atrás, você tá ligado, né? Uhum. A Sony, Abril, o que for da época aí, que lançou esses caras aqui, é a primeira a correr atrás dos direitos. Sim. Ninguém perde dinheiro não, mano. Ah. Então, se não deu nada até hoje, eu acho que é aquele lance que eu falei. Pode ser que tenha alguns compassos que pode ser usado. Eu vou pegar alguns compassos deles. Aí chega um processo, sei lá. Aí o Xande, filho dele, pega lá a carta. Mano, antes da gente encerrar aqui, a gente vai pra aquelas perguntinhas onde o convidado se arrepende de vir. Mano, Palmeiras de 93 ou Palmeiras de 2022? 93, né? 93, né? Tô brincando, a pergunta não era essa, mas como é que você é palmeirense, só pra te brincar. Mano, 3 discos, velho. Se tivesse um apocalipse, se você pudesse salvar 3 discos ali... Num bunker. Num bunker, fosse pra um bunker, pra uma ilha deserta, quais os 3 discos que você levaria? Caralho. Tem tempo pra falar isso aí? Claro, fica à vontade. Fica à vontade, até amanhã. Ó, vamos lá. Eu levaria aquele do... Eu não sei... Mano, é só amnésia, tá? Vocês já Não, fica perceberam. tranquilo, mano. Sabe aquele do Sepultura lá que... O Roots? Esse eu levaria. Roots. Levaria. Porque eu gosto do Sepultura. Cerezão. Eu aprendi a gostar. Seria muito Eu levaria qualquer um dos Beatles. Mas... Qualquer um dos Beatles. E lembrando que são os 3 discos que você vai gostar o resto da sua vida, hein? Então, Beatles já tem tudo que eu preciso ali. E não vale ser coletânea, hein? E tem uma música que... Eu levaria Black Sabbath. Boa. Sério. Eu levaria Black Sabbath porque... Com Ozzy ou com o Dio? Aí é muita pergunta. É muito difícil. Tô brincando. Com Ozzy, né? Acho que é icônico. O Ozzy é a cara do Black E não Sabbath. levaria nenhum do Charlie Brown, mano. Então... levar umzinho. Aí a gente vai, 4 discos, vai. Deixa eu levar um. Qual do Charlie Brown você levaria, vai? 3 discos e um do Charlie Brown. Os caras... Então sendo legal hoje. Então Ia tô chegar no legal. paraíso, os caras falam, caralho, você tá tirando. Mas os caras vêm e falam, porra, com nós é só 3 discos, você vai dar 4 pro cara. Então, mas é que isso é tipo muito... É muito difícil, tipo...
Olha o que eu Por penso. isso que a gente gosta de botar o Por isso, convidado ó, nessa... você colocou 3 discos. Eu coloquei Beatles, o do Sepultura e Black Sabbath. O que eu tentei pensar rápido? Se eu estiver num fim do mundo, eu quero ter um pouco do rock, eu quero ter a mistura do rock com Sepultura, que às vezes tem umas misturas loucas. Aquela brasileiridade da música. Aí você fala, vai, por que você não vai levar Charlie Brown, mano? Às vezes, eu, sei lá, eu levaria um... É o Tchan, cara. Pô, pra relembrar os velhos tempos. Mentira. Não, mas seria bom pra caralho. Pô, Ele Tchan é vai muito ver. legal, Tchan. O Tchan no Havaí ou o Tchan na selva? Não, mas vai, não, né? Vai mas- estar na ilha, pô. mas- você viu? pode crer, no Havaí, né? Vai estar no clima. Você viu como eu tentei pensar rápido? Mas assim, na verdade, se fosse pensar um pouquinho com calma, eu tiraria um de rock e levaria um de rap. Aí ia completar. Porque eu ia estar isolado, eu ia ter um pouquinho de cada. Sim. Fechou. É isso. É Entendeu? isso aí. Mano, muito papo muito foda, cara. Obrigado por ter aceitado. Espero que você tenha gostado Tamo também. junto, pô. Foi da hora Mano, pra caramba. caralho. E Ô, eu falo vamos- pros caras hoje, falei assim, mano, escutar o som do escutar o Ô, som lá, escuta mano. Foi deixei do caralho. Eu mandei pros dois, mandei pra vocês dois. Falei, mano, Eu tenho ressalva. No Instagram lá, Eu vou uns seguir. vídeos também lá. Vou seguir vocês, mano. favor. Depois fala o arroba de vocês aí que eu vou seguir. Ah, já tô te seguindo, já tô te seguindo já, pô. E, mano, o Ressalva vai lançar um ao vivo e a gente quer lançar o álbum Ressignificar. E aí vai ter, tipo, uma. Gustavo vai tocar com vocês? Vai, mano. Ah, mano, Gustavo demorou, Urbana mano. no baixo. quando, E- vocês forem lançar, vocês vêm aqui, mano. Mano, a gente vem Fazer a aqui. divulga. A gente faz a divulgação. É, grava com você e com o Urbano aí. Ô, da hora, pô. Vamos que vamos. Fazer a Ô, divulgação. maior satisfação, velho. Vocês são da hora. Ô, Tá mano, a papo gente bom. agradece, mano. É da hora que a gente, tipo, mano, é a conversa de bar, né, mano? A gente É. senta aqui, começa a conversar. Cada um fala o que gosta um pouquinho. E, mano, isso que é legal. E, mano, eu achei do caralho você ter colado. Muito obrigado por ter aparecido aqui pra gente ter batido esse papo. Deixa seu Instagram aí, mano. A galera Ô. quer achar você, achar a banda. Deixa Instagram é Revestrez com Z no final. O meu pessoal. Sim. O da banda é Ressalva. Ah, o da foto é Arte de Se Ver. Quiser fazer um ensaio sensual, um nudes, aí. Eu quero, hein? algo. Fazer igual a Kate Winslet do Titanic. Mas é Revestrez, Arte de Se Ver e Ressalva, mano. É isso Legal. que. Aí, se alguém quiser, pô, mano, gostei lá do papo com o cara lá, que se eu quero fazer umas fotos lá, não sei o quê, pode mandar mensagem pra você lá, combina Mano. um preço, um orçamento. Faço um orçamento. Se ele quiser fazer pelado de roupa, Pagando, tá tranquilo. não É isso. tem nada de Da treta. hora, também agradeço você ter vindo aí, mano. Papo massa demais. Obrigado. E falamos muito de Charlie Brown, do que nós amamos, também gostamos muito. Ah, Charlie Brown é demais, né, velho? É isso, de pai pra filho, né, mano? O bagulho vai que vai. Charlie Brown. É isso, queridão, obrigado. Mais Valeu, um episódio. Valeu, Revestress. Foda. Falou! Aí, papão massa, cara. Tamo junto. É isso, É a nóis. gente tá encerrando mais um Dona Maracast. Segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok. A gente também tá nas plataformas de música, né? No Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Se você não consegue assistir o episódio, você consegue ouvir lá enquanto faz suas coisas lá, enfim. Deixa o like, compartilha o vídeo, cara, se inscreve no canal que ajuda a gente pra caralho. Tem nosso QR Code aí também. Você quer dar uma patrocinada, fique à vontade. Tem um canal de cortes também, tá? Depois aqui vai estar saindo os episódios, enfim. E é isso. Falar alguma coisa? Lá palavrinha. Lembrando do canal de cortes aqui, ó, acabando aqui, pra você que chegou no final aqui, acabando o episódio, vai estar os melhores momentos lá com o Revestrez, lá no nosso canal Dona Mara Cortes Oficial. Espero que você se inscreva, comente, compartilhe nosso canal de cortes também pra ajudar a gente aí. E a palavra de hoje, né, vai ser... Porra, ressalva, mano. Ressalva, né, mano? Ressalva. É isso. Quem ficou até o final, coloca ressalva Salva. aí nos comentários aí. Que você vai ganhar um brinde aí, vai ganhar um carpano aí. Dona Mara. Esse brinde. Mas é isso, galera. É isso. É nóis. Tamo junto. Falou. Valeu. Esqueci alguma coisa? Não, né? Foi tudo?